Su-hong apenas foi à Associação de Praticantes Marciais da Cidade Estelar para fazer a avaliação, obter seu certificado e, finalmente, garantir os benefícios que vinham com o fato de se tornar um verdadeiro praticante marcial. Mas o que deveria ter sido um teste simples rapidamente se transformou em uma cena que ninguém poderia esquecer. Os outros praticantes o menosprezaram assim que viram o quão jovem ele era. Mas assim que o exame começou, tudo mudou. Após passar no teste de sangue vital, Su-hong se aproximou da máquina de poder de combate e segurou-se de propósito, pensando que muito poder poderia causar problemas. Mesmo assim, seu soco foi tão aterrorizante que toda a estrutura foi arrancada e jogada contra a parede, deixando todos paralisados de choque. Uma máquina projetada para suportar 3.000 de poder de combate havia acabado de ser destruída como se fosse sucata. Essa exibição monstruosa imediatamente chegou aos ouvidos de Wu Lingxian, a presidente da Associação Marcial da Cidade Estelar. Curiosa sobre o gênio que causou tal caos, ela pessoalmente levou Su-hong ao seu escritório. Lá, o que parecia ser uma reunião simples se transformou em algo ainda mais inacreditável. Wu o apresentou a técnicas orientadoras e então testou sua afinidade natural de atributos com uma bola de cristal. O que ela esperava era talento. O que ela viu foi um milagre. Fogo acendeu até 100%, depois trovão, depois vento, e em pouco tempo, cada atributo alcançou o limite. Naquele momento, Su-hong deixou de ser apenas um lutador promissor e se tornou um gênio de nível monstruoso que ninguém poderia ignorar. Mas ele não foi sempre tão forte. Ele costumava treinar com seu amigo em um dojo, e seu amigo notou que havia algo diferente em sua habilidade. Foi quando Su-hong revelou que ele havia quebrado para o Minuto da Sutileza 2 dias atrás. Quando se fala sobre o Minuto da Sutileza, ele é um dos níveis de maestria marcial deste mundo, e as técnicas marciais são divididas em 5 níveis. O primeiro é o iniciante, o segundo é o Minuto da Sutileza, o terceiro é a maestria, o quarto é a grande maestria e o último é a perfeição. O amigo de Su-hong ficou chocado com isso e disse a Su-hong que ele era basicamente intocável entre seus pares quando se tratava do punho de Vajra. Quando o amigo de Su-hong percebe que ele não está se cansando de todo o treinamento que fizeram, ele decide desistir, dizendo a Su-hong que precisa ir para casa porque não é uma besta como ele. Ao sair, ele encontra o professor deles, Lee, que está lá para procurar Su-hong. Lee fala a Su-hong sobre o exame marcial e a necessidade de pagar 30.000 won para se inscrever, com o prazo sendo na próxima segunda-feira. Su-hong pergunta nervosamente ao professor se ele pode ganhar mais alguns dias, e o homem admite que sabe tudo sobre o sofrimento de Su-hong. Ele está ciente de que sua família está em uma situação difícil, mas não pode fazer nada para ajudar, pois regras são regras. Após a saída do professor, Su-hong continua treinando, e logo após, ele é o único que resta na sala. Ele fica pensando sobre sua vida até agora. Ele se lembra de como seus pais morreram quando ele tinha apenas 3 anos devido a um desastre causado por uma feroz besta. Desde então, Su-hong tem vivido com sua tia e seu tio. Aparentemente, depois que eles descobriram seu talento marcial, decidiram apoiar seu treinamento com tudo o que tinham, já que essa era oferece aos praticantes marciais o suficiente para viver uma boa vida. Su-hong está de coração partido por estar fazendo tudo para se destacar nas artes marciais, mas parece que só está piorando as coisas. Mais tarde naquela noite, Su-hong chega à porta de casa para ouvir seu tio e tia conversando sobre como as coisas estão difíceis. Aparentemente, o aluguel está quase vencido, mas eles estão prontos para atrasar o aluguel apenas para poder pagar a taxa de inscrição de Su-hong. Eles acreditam que Su-hong é um talento tão magnífico que não podem se conter. Acontece que sua tia está até mesmo sofrendo de uma doença incurável, mas ela está disposta a parar de tomar seu remédio para que possam economizar muito dinheiro. No entanto, seu tio se recusa, dizendo à esposa para continuar tomando seu remédio enquanto ele aceita um trabalho a mais para sustentar a família. Ouvindo tudo isso, Su-hong quase desaba em lágrimas, mas consegue se recompor e entra alegremente na casa como se não tivesse acabado de ouvir tudo o que estavam conversando. Sua tia o repreende por treinar tão tarde da noite, acreditando que ele deve estar exausto. Su-hong oferece para ajudar com a tarefa que estão fazendo, mas eles se recusam, sugerindo que ele descanse primeiro. Enquanto está deitado em sua cama, Su-hong decide que precisa começar a corrigir as coisas por conta própria, pois seus guardiões sacrificaram muito por ele. Como ele está procurando ganhar algum dinheiro rápido, ele percebe que há apenas um lugar onde ele pode ir como um cultivador
cultivador marcial. Mais tarde, Su-hong se dirige ao desafio de defesa da Arena de Aprendizes Marciais, que é uma arena de luta subterrânea. Su-hong usa uma máscara de minotauro para esconder sua identidade, e o apresentador lhe diz que tudo o que ele precisa fazer é vencer 4 lutas consecutivas para levar para casa 60.000 won. No entanto, ele não pode perder porque, se perder apenas uma vez, não ganhará nada. A multidão não está totalmente empolgada com a presença de Su-hong, já que é a primeira vez que ouviram ou até mesmo viram ele. Eles o zombam, dizendo que ele está brincando com a vida dele porque a arena subterrânea não é lugar para novatos, a menos que esteja procurando a morte. Vendo que a multidão está desanimada com sua presença, a apresentadora feminina instiga Su-hong a aquecer a multidão. Su-hong é totalmente novo em coisas assim e pergunta à apresentadora como ele deve fazer isso. Ela lhe dá ideias como provocar a multidão ou até mesmo maldizer eles. Su-hong segue seu conselho e grita para a multidão que ele é invencível enquanto chama seus oponentes de fracos. Isso apenas piora sua situação, já que a multidão imediatamente conclui que ele é arrogante. A multidão rapidamente se vira para seu oponente, dizendo-lhe para despedaçar Su-hong. Su-hong finalmente entende por que é chamado de arena subterrânea, porque a intenção assassina é palpável. No entanto, ele não tem escolha, pois essa é a única maneira que ele pode ganhar a mensalidade dinheiro, mas ele pode apenas esperar que seu punho Vajra o leve a algumas vitórias. Su-hong analisa seu oponente e percebe que ele é apenas um adversário fácil. O cara faz o primeiro movimento, saltando em direção a Su-hong com um golpe, mas Su-hong facilmente contra-ataca, batendo sua cabeça no chão, nocauteando-o. Su-hong levanta a mão com empolgação, mas a multidão não está totalmente satisfeita com sua apresentação. Em pouco tempo, o próximo oponente sobe ao palco e garante a Su-hong que vai espancá-lo, afirmando que ele só teve sorte ao vencer seu primeiro oponente. Com uma análise rápida, Su-hong percebe que o cara é realmente bastante decente e o chama para avançar. O cara salta em direção a Su-hong com um punho, mas desta vez, Su-hong o encontra pelo caminho com seu próprio soco. Com isso, Su-hong descobre que o cara pode ser decente, mas ele é na verdade inferior a ele em força. O cara basicamente se deixou aberto após um ataque, permitindo que Su-hong aproveitasse isso ao desferir um chute na cintura do cara, mandando-o voar. O cara é arremessado contra a parede e é nocauteado imediatamente, dando a Su-hong 2 vitórias consecutivas. Enquanto isso, o homem encarregado observa tudo se desenrolar de seu escritório, surpreso com a habilidade de Su-hong, mesmo que ele não seja nenhum praticante de artes marciais. Antes que percebam, Su-hong já passou pelo seu terceiro oponente, com apenas uma luta entre ele e 60.000 yuan. O homem diz que Su-hong é o candidato perfeito para lutas combinadas, e seu subordinado, que está usando uma máscara de raposa, se oferece para recrutar Su-hong. O homem diz ao Sr. Raposa para não revelar que ele já avançou para um verdadeiro praticante de artes marciais. Enquanto isso, Su-hong já consegue se ver segurando os 60.000 wen em suas mãos, porque acredita que pode lidar com seus oponentes com seu Sutra Vajra de nível sutileza mínima. Justo então, a raposa, conhecida pelo público como Raposa Branca, entra na arena, e todos ficam impressionados. Eles não estão totalmente impressionados com a participação da Raposa Branca, porque sabem que ele é bastante forte. Quando Su-hong ouve que o cara é um praticante de artes marciais quase, ele percebe que será uma luta difícil, mas não está pronto para perder. A Raposa Branca vê a inquietação em seu rosto e o incentiva a se acalmar, assegurando-lhe que vai pegar leve com ele. O juiz então começa a luta, e como Su-hong admite que é inferior à Raposa Branca, ele decide ir com tudo desde o início. Seus punhos se encontram no meio do caminho, e a força do soco imediatamente diz a Su-hong que ele está errado. Ele percebe que a Raposa Branca não é um praticante de artes marciais quase, mas um verdadeiro praticante de artes marciais que deliberadamente suprimiu sua energia vital. O suor escorre pelo seu corpo, e antes que ele perceba o que está acontecendo, a Raposa Branca o soca para longe com sua técnica Punho do Trovão, que é um punho do trovão de ressonância tripla. Su-hong colide com o chão enquanto o ataque devastador a seu corpo. O público fica boquiaberto com isso e conclui que Su-hong está acabado. A luta continua, e Su-hong é forçado a estar na defensiva. A Raposa Branca continua a provocar Su-hong, dizendo-lhe para mostrar seu verdadeiro eu porque ele parece fraco. Su-hong, por outro lado, não consegue se mover do lugar em que está e sabe com certeza que se isso continuar, ele estará morto. Ele está procurando uma abertura quando a Raposa Branca desferiu um soco direto em seu rosto, mandando-o voar para longe. Su-hong cai ao chão com o rosto desfigurado e a realização de que está lentamente perdendo a consciência.
A raposa branca coloca sua perna sobre ele, dizendo-lhe que se isso continuar, ele não conseguirá pegar o prêmio prometido. No entanto, ele o informa que tem uma proposta para ele. Ele diz a Su Hong para se juntar a eles e começar a fraudar lutas para eles, enquanto coleta o prêmio total dessas lutas. Su Hong confiantemente diz à raposa branca que não está interessado em algo tão vergonhoso. O tom e a expressão da raposa branca mudam enquanto ele diz a Su Hong para repensar sua decisão, pois ele não pode recusá-los. No entanto, Su Hong diz que eles precisam cobrir seus rostos de vergonha porque se chamam de praticantes de artes marciais com as atrocidades que estão fazendo. Como Su Hong não vai aceitar sua oferta, a raposa branca diz que ele o tornará inútil para que não possa praticar artes marciais novamente. A raposa branca lança um chute em Su Hong, mas no momento em que Su Hong percebe a gravidade do que a raposa branca disse, ele se recompõe e desvia do ataque. Ele se levanta com determinação feroz, sabendo que não pode falhar. A raposa branca fica surpresa ao ver que Su Hong ainda pode ficar em pé, mesmo que ele tenha acabado de sentir todo o poder de seu punho do trovão. Desconhecido para ele, Su Hong é movido pela vontade de se tornar um praticante de artes marciais para que possa fazer sua família viver uma boa vida. Por um momento, ele considera a oferta da raposa branca, mas imediatamente a descarta novamente, porque ele não é alguém que aceitaria uma oferta tão nojenta para construir seu futuro. De repente, uma janela de status aparece diante dele e o sistema pergunta o que ele está disposto a dar por sua família. Sem hesitar, Su Hong responde que daria tudo. Uma aura avassaladora gira ao seu redor e ele de repente se encontra em um espaço estranho. Há uma figura gigante dourada na sua frente que diz a Su Hong que ele vai lhe dar uma chance. De repente, uma janela de status dourada aparece diante de Su Hong, que exibe suas estatísticas e técnicas. Su Hong se pergunta se é uma tela, sensível ao toque, mas rapidamente confirma que é. Com apenas um toque de sua mão, ele verifica a seção de tarefas onde encontra uma tarefa chamada Caminho da Arena. Ele deve aprimorar suas artes marciais naquele espaço e então retornar ao exterior para lidar com a raposa branca. Como é o tutorial para novatos, ele é informado de que não há recompensa para isso. Su Hong se pergunta sobre o que é a tarefa quando seu clone aparece atrás dele e desferiu um soco em sua cabeça. Su Hong mal desvia e percebe que seu clone está usando a mesma habilidade que ele. Na verdade, a habilidade de seu clone parece ser ainda mais refinada do que a dele, que é mais ou menos um padrão de livro didático, já que ele conseguiu um oponente digno e um exemplo do que aprender. Su Hong decide se dedicar completamente a isso. Su Hong vai atrás de seu clone, mas o clone desvia facilmente de seu golpe antes de desferir um contra-ataque que empurra Su Hong para trás. De repente, Su Hong percebe que o progresso em sua técnica aumentou para 10%, subindo de 7% antes do duelo começar. É quando Su Hong percebe a simples verdade de que seu clone pode ajudá-lo a dominar sua técnica mais rapidamente. Su Hong corre em direção a ele, e eles começam a trocar golpes, com cada soco aumentando o domínio da técnica. Antes que perceba, ele domina várias técnicas apenas treinando com seu clone e levando uma surra de si mesmo. Após uma sessão rigorosa, ele finalmente recebe uma mensagem de congratulação do sistema, informando que completou a tarefa. Ele é perguntado se quer voltar à realidade, e ele diz que sim. De volta à realidade, Raposa Branca acredita que Su Hong está apenas brincando, agindo de forma descolada e misteriosa. Ele corre em direção a Su Hong, desferindo um soco em seu rosto, mas tudo o que pega é a imagem residual de Su Hong. Su Hong desvia facilmente do ataque do sujeito, enquanto diz a ele que é muito lento. O próximo que Raposa Branca sabe é que um soco vem direto em seu rosto, estilhaçando sua máscara enquanto reconfigura seus ossos faciais. Apenas um soco de Su Hong derruba Raposa Branca no chão, com a multidão ficando totalmente alucinado com isso. Su Hong então se vira para a hostess, perguntando quando vai receber seu dinheiro porque acaba de vencer sua quarta luta. A mulher fica totalmente surpresa com o que acabou de presenciar e leva seu tempo antes de anunciar Su Hong como o vencedor enquanto revela que ele receberá a recompensa de 60 mil yuan. O proprietário do estabelecimento fica impressionado com o que acabou de testemunhar, deixando-o se perguntando como um aprendiz de artes marciais consegue dominar a técnica do punho Vajara. O homem então diz a 2 de seus homens que sigam Su Hong para descobrir quem ele é. No caminho de volta para casa, Su Hong logo percebe que está sendo seguido e não perde tempo em engajar em uma tática de manobra que despista os caras. Eles ficam se perguntando para onde ele desapareceu, mas sem saber, ele está bem acima deles.
Uma hora depois, Su-hong volta para casa e entrega a seus guardiões o dinheiro que acabou de ganhar. Eles ficam chocados ao ver isso e perguntam de onde ele conseguiu o dinheiro. Su-hong mente que ganhou o dinheiro sendo parceiro de treinamento no dojo onde trabalha. Ele acrescenta que decidiram patrocinar seu treinamento por causa de quão talentoso ele é, e seu tio fica surpreso ao ouvir isso, já que uma vez reclamou sobre o quão mesquinho o dojo é. Su-hong acalma os dois, perguntando se eles não confiam nele. Os dois imediatamente voltam à realidade, concordando que seu sobrinho nunca lhes mentiria. Mais tarde, naquela noite, Su-hong vai até o telhado para pensar sobre como foi bom o dia. Ele conseguiu resolver o registro para o exame de artes marciais e até mesmo descobrir seu aluguel. Na verdade, as contas médicas de sua tia foram pagas até certo ponto. Su-hong está feliz por ter conseguido transformar o perigo em segurança graças ao sistema, mas percebe que, além dos níveis de técnica, os outros valores não mudaram. Ele nota que há algo chamado valor do Dao marcial, mas não sabe o que isso faz. O sistema lhe diz que derrotar um oponente que está acima de seu nível lhe daria 67 pontos de valor do Dao marcial, e isso pode ser usado para aumentar o sangue vital e as técnicas marciais, então ele deve usá-lo sabiamente. Su-hong decide tentar imediatamente e aumenta seu sangue vital, que reflete imediatamente em seu corpo. Seu sangue vital salta para 90 e ele percebe que alcançou o nível de praticante marcial quase. Ele decide adicionar todos os pontos que tem a sangue vital e imediatamente nota um aumento em sua força física, enquanto a maioria de suas lesões também se recuperou completamente. Como está sentindo um poder esmagador em seu corpo, ele conclui que é melhor ir a um bom lugar para experimentá-lo. Ele decide ir ao campo de treinamento marcial da escola, onde há um testador de poder de combate. Momentos depois, ele chega ao campo de treinamento marcial da escola, secundária número 1 da cidade estelar, onde o dispositivo está localizado. Acontece que é um testador de combate de nível 1 e ele decide usar 70% de sua força de soco para experimentá-lo. Ele respira fundo antes de socar o dispositivo e, para seu desagrado, o destrói. Su-hong sabe que está acabado se descobrirem que foi ele quem estragou a máquina. Ao mesmo tempo, ele conclui que a máquina é ruim, razão pela qual foi danificada tão facilmente. De repente, ele ouve alguém se aproximando em sua direção, porque ouviram o barulho do testador. Acontece que é o diretor, e o velho quase perde a cabeça ao perceber que o testador da escola foi destruído. Ele imediatamente conclui que isso é obra dos dois gênios da escola, Chen Shon e Li 2. O diretor decide dar uma lição nos dois quando as aulas recomeçarem. Mais tarde, os alunos se reúnem no ginásio da escola e Su-hong nota que Chen Shon está todo machucado. Ele pergunta ao amigo o que aconteceu e ele diz a Su-hong que Chen Shan foi espancado porque quebrou o testador de campo na noite anterior. Su-hong não consegue dizer nada a isso porque percebe que o velho se certificou de fazer Chen Shan levar a culpa. Nesse momento, o diretor aparece e grita para os alunos manterem a boca fechada, dizendo a eles que convidou um de seus camaradas que é um praticante marcial de nível 3. Basicamente, ele está lá para ensinar a todos uma arte marcial de classificação C, o Punho do Trovão. Os alunos ficam impressionados com isso, porque é a primeira vez que vão ver um praticante marcial de nível 3. Aparentemente, fora do dojo, geralmente cobram centenas de milhares para ensinar artes marciais de classificação C, mas eles estão prestes a recebê-la gratuitamente na escola. Su-hong, por outro lado, se lembra de que é a mesma técnica que a Raposa Branca usou durante sua luta. Su-hong admite que é bastante poderosa, já que é um golpe de ressonância tripla e a oportunidade pode surgir apenas uma vez. Su-hong planeja aproveitar ao máximo. O treinador então diz aos alunos para prestarem atenção, pois ele só vai demonstrar a habilidade 10 vezes do início ao fim. Ele informa que o quanto eles aprendem sobre isso depende deles. Sem perder tempo, o treinador começa a demonstração e lança um soco enquanto explica que o golpe do trovão possui vários níveis. Basicamente, cada soco produz um estrondoso boom, e ao dominar, ele produz 3 ressonâncias. Em sutilezas menores, produz 5 ressonâncias, e com maior maestria, produz 7, que é o nível atual do treinador. No entanto, ele informa que se a técnica for aperfeiçoada, pode produzir 9 ressonâncias. Mesmo assim, ele diz para eles não se apressarem, pois mesmo que alcancem apenas o nível iniciante, naquele dia, já é suficiente. O treinador então diz para eles seguirem seu exemplo ao iniciar a segunda demonstração. Horas depois, os alunos já estão exaustos e ninguém conseguiu dominar a técnica. Surpreendentemente, Su-hong não está mais no salão e seu amigo se pergunta onde ele desapareceu.
Momentos depois, Chen Shan atinge o nível iniciante e ele permanece a única pessoa entre os alunos a fazê-lo. Isso comprova ainda mais seu status como o gênio da escola. O diretor, empolgado, diz ao treinador que Chen Shan é o gênio da escola e pergunta se ele está interessado em dar algumas orientações a ele. No entanto, o treinador fica desapontado com o que o diretor se refere como o gênio de sua turma. Ele diz ao homem que Chen Shan é medíocre, no máximo. Enquanto caminhava em direção à entrada da escola, o treinador diz ao diretor Li que seus alunos são lixo e que ele basicamente só fez o homem perder uma boa viagem. Li diz ao treinador que ele deveria estar feliz por ter encontrado um estudante que alcançou o nível iniciante, pois encontrar um gênio de primeiro nível é basicamente impossível. O treinador então diz ao velho que o cultivo marcial é severo, o que significa que o talento é muito importante. O diretor concorda que confiar apenas no esforço sem destino é basicamente impossível. De repente, eles avistam um aluno praticando no campo da escola, e esse aluno é Su Hong, mas suas costas estão voltadas para eles, então não o reconhecem. Bem diante deles, Su Hong é capaz de empunhar o golpe do trovão de 7 ressonâncias, o que os deixa chocados. O treinador pergunta a Li sobre Su Hong, mas ele nem sabe que tem alguém tão talentoso em sua escola. Eles ficam ainda mais chocados ao perceber que Su Hong alcançou um nível maior de maestria no que o treinador lhes mostrou algumas horas atrás. Nesse momento, Li nota que o treinador está parado, como se estivesse tentando entender algo. Li pergunta a ele qual é o problema, mas de repente o treinador diz ao diretor que finalmente entendeu o que precisa fazer. Ele aperta o punho e lança um soco para ativar as 8 ressonâncias, o que choca Li. Li não consegue acreditar que o treinador acabou de fazer um avanço ali, e o homem revela que assistir Su Hong acabou de lhe dar inspiração. Ele admite que talvez nunca tivesse conseguido fazer esse avanço se não fosse por ele. No entanto, ele sugere que ignorem todas as conversas chatas e apenas descubram quem é o aluno. Eles correm para o campo, mas para sua surpresa, Su Hong já havia desaparecido. Enquanto se afasta da escola, Su Hong expressa sua surpresa com quão exaustivo é cultivar uma técnica de classificação C, já que seu golpe do trovão já alcançou a perfeição. Ele conclui que precisa encontrar uma maneira de ganhar valor do Dao marcial para avançar a praticante marcial o mais rápido possível. Ele se pergunta se vai ganhar pontos se lutar com alguém ao invés de arriscar sua vida em uma situação de vida ou morte. Mais tarde, Su Hong chega ao Dojo do Trovão, onde trabalha meio período. Ao entrar no dojo, seu amigo pergunta por que ele está ali naquele dia, e Su Hong responde que está apenas lá para praticar. Enquanto isso, um aluno de cabelo roxo está ocupado discutindo com outro aluno. Su Hong pergunta a seu amigo qual é o problema, e ele revela que o novo instrutor é o professor do aluno de cabelo roxo. Basicamente, o instrutor é bastante forte, mas olha para os comuns como se não fossem humanos. O aluno de cabelo roxo se chama Leon, e ele também é bem forte. Leon está prestes a agredir o aluno com quem está discutindo quando Su Hong agarra seu braço, dizendo para ele se acalmar. Leon fica irritado por um cara comum ter agarrado seu braço e exige saber quem ele é. De fato, ele diz a Su Hong para lutar com ele 1 contra 1 na arena se achar que é um grande cara. Su Hong não hesita em aceitar o pedido, mas o instrutor entra na hora certa para atrapalhar tudo. Ele diz para se prepararem para a aula e Leon provoca Su Hong, dizendo que ele teve sorte. O instrutor então revela que é seu último dia ensinando aos alunos a furiosa arte da lança de nível C, que ele só vai demonstrar uma vez, assim como sempre fez. No fundo, o instrutor não espera que nenhum deles aprenda, pois acredita que todos são lixo. O instrutor cumpre o que prometeu e demonstra o movimento apenas uma vez, mas Su Hong consegue guardar tudo na memória. O instrutor se afasta, dizendo aos alunos que o resto depende deles, mas eles gritam para ele, dizendo que ele só demonstrou uma vez. Enquanto todos estão discutindo e protestando, Su Hong tenta aplicar o que acabou de gravar em sua mente. Para a surpresa de todos, Su Hong consegue muito bem, deixando seus colegas em choque. Os alunos começam a acreditar que são realmente estúpidos, razão pela qual não conseguem aprender. Nesse momento, Leon entra na sala novamente porque pode ouvir a animação dos alunos do outro lado da sala. Ele fica surpreso ao ver que Su Hong realmente aprendeu a técnica e decide que precisa testar a profundidade do cara. Se ele realmente é um gênio, Leon chama a atenção de Su Hong,
dizendo que gostaria de dar algumas dicas sobre a arte da lança. Su-hong concorda com isso, e isso deixa o amigo de Su-hong realmente preocupado. Ele diz a Su-hong que, embora Leon seja arrogante, na verdade ele é forte. Su-hong então diz ao amigo para não se preocupar com ele e aponta sua lança para Lian, zombando dele. Lian fica irritado com quão arrogante Su-hong é e avança contra ele com sua técnica, mas Su-hong o encontra no meio do caminho com uma técnica bem boa também. Leon fica em choque, enquanto também se pergunta como Su-hong consegue cultivar sua técnica até o domínio tão rápido, mesmo não sendo um praticante marcial. Os dois continuam se atacando, e Su-hong entra em um estado de fluxo com os olhos brilhando. Ele finalmente desarma a lança de Leon de sua mão. O sistema imediatamente o informa que ele foi premiado com 35 pontos, porque derrotou um oponente que está acima de seu nível. Su-hong fica satisfeito ao ver isso, pois é exatamente como ele suspeitava. Como o treinamento normal pode render pontos, ele conclui que continuará fazendo sparring com mais pessoas. Lian, por outro lado, está de joelhos, se perguntando como foi derrotado por alguém que ele acredita ser lixo. Ele não quer aceitar a derrota e se levanta, avançando em direção a Su-hong com um soco, mas o instrutor entra a tempo de parar a luta. O instrutor se aproxima de Leon e dá um tapa em seu rosto, dizendo que ele não pode se chamar de praticante marcial a menos que consiga enfrentar o fracasso. Lian não consegue acreditar que acabou de ser repreendido por seu mestre por causa de Su-hong. No fundo, o instrutor está curioso sobre como Su-hong conseguiu alcançar o domínio apenas assistindo à sua demonstração. Uma vez que o instrutor percebe que os gênios da capital teriam dificuldades para fazer o que Su-hong acabou de fazer, ele percebe que Leon é talentoso, mas muito arrogante, e acredita que ser humilhado por Su-hong o ensinaria algumas maneiras. O instrutor agarra a cabeça de Leon e o força a se curvar para Su-hong. O instrutor também se desculpa com Su-hong, dizendo que é culpa dele por não ter ensinado Leon corretamente. Su-hong não consegue acreditar quão rápido o instrutor pode mudar seu tom. Naquela noite, Su-hong vai para casa e, no caminho, verifica as recompensas que obteve do spar e dos ensinamentos. Mesmo exausto, ele está grato pelas recompensas. Ele se lembra de que o exame da escola está chegando em alguns dias, e os alunos que têm dinheiro prepararam armas de liga de alta qualidade, o que significa que ele também precisa preparar uma arma própria. Como a lança que usou parecia muito confortável, ele decide continuar com lanças, e conclui que terá que comprar uma lança de liga. No entanto, ele tem apenas um pouco de dinheiro, que não é nem suficiente para o tratamento de sua tia, quanto mais para comprar uma lança. Ele começa a pensar em qualquer outra maneira de ganhar dinheiro. Nesse momento, ele percebe que uma notícia importante está sendo exibida na tela. Acontece que o senhor da cidade está recrutando praticantes marciais devido ao aumento do número de feras ferozes. Su-hong imediatamente coloca isso em sua lista de objetivos. Momentos depois, ele chega em casa e imediatamente pula na tarefa que sua tia está fazendo para ajudá-la. Ele ajuda a colocar adesivos de massagem nas costas de seu tio, enquanto diz a ele para não se esforçar demais novamente. Como agora ele pode ganhar dinheiro para a família, seu tio admite que isso seria bom, mas ele não acha que pode ficar parado. Seu tio lhe diz para não se preocupar, porque ele está apenas ganhando um pouco para despesas diárias. Então não se forçará. A tia de Su-hong então o lembra de que ele vai precisar de muito dinheiro para seu treinamento em artes marciais mais tarde, e é por isso que eles querem economizar o máximo que puderem para ele. Su-hong logo percebe que seu tio e sua tia não vão parar para descansar porque já estão acostumados a viver em tempos difíceis, o que significa que a única solução é ganhar uma quantia louca de dinheiro para garantir que eles não precisem se preocupar em trabalhar até a morte. Isso solidifica ainda mais sua decisão de ganhar com a caça das feras ferozes. No entanto, ele está ciente de que a selva é perigosa, e para ficar a salvo, ele conclui que precisará aumentar sua força ao máximo. Ele decide aplicar todos os pontos de Dao marcial que possui em sangue vital. Depois de acrescentar todos os pontos que tem, seu nível de sangue vital dispara para 95,2, a apenas um passo de se tornar um praticante marcial. Após 2 dias inteiros de muito trabalho, Su-hong consegue aperfeiçoar todas as suas técnicas marciais. Com suas preparações agora completas, ele conclui que é hora de deixar a cidade para caçar feras.
Naquela sábado, Su-hong vai até a base de praticantes marciais da cidade estelar, e como é sua primeira vez lá, fica surpreso com a distância. Ao entrar na base, ele percebe que está cheia de praticantes marciais que não se vê todo dia. Su-hong pega um manual onde aprende sobre os pontos concedidos por cada fera feroz derrotada, do nível 1, estágio inicial, até o estágio final. Acontece que, depois de matar uma fera feroz, é necessário cortar sua orelha esquerda como prova, ou a morte não será contabilizada. Ele está observando ao redor quando nota um grupo entrando na base. O cara grande entre eles carrega uma grande sacola nas costas, que está claramente cheia de orelhas esquerdas. A chegada do grupo chama a atenção de todos, e liderando o grupo está um rapaz de cabelo loiro. Su-hong nota algo estranho em sua aura e vestuário, o que o faz acreditar que o loiro é a raposa branca da arena subterrânea. Acontece que os praticantes não gostam muito do loiro, e a maioria deles teria espancado ele se seu tio não fosse o gerente da base. Yasun percebe Su-hong parado à distância, e eles trocam olhares. Su-hong imediatamente percebe que precisa se preocupar tanto com humanos quanto com feras. Depois de resolver seus assuntos, Su-hong diz ao oficial que vai sair sozinho, e o oficial acredita que Su-hong está apenas indo morrer na selva porque está tentando provar que é forte. Ao entrar na floresta, Su-hong toma a decisão de voltar com um saco cheio de orelhas de monstros. 2 horas depois, Su-hong já está ficando frustrado porque andou sem avistar uma única besta. Como ele andou pelas redondezas sem sorte, decide ir mais fundo na floresta. Ele não foi muito longe quando encontra um lobo fantasma da lua, que é uma besta feroz de nível 1 em estágio inicial. É a primeira vez que ele vê um fisicamente, e a besta não perde tempo pulando em sua direção com a intenção clara de despedaçá-lo. Com a besta atacando de forma imprudente, Su-hong encontra seu caminho com um soco carregado que a envia voando contra uma árvore. Com apenas um soco de Su-hong, o monstro é enviado ao além. Mesmo tremendo, Su-hong não consegue deixar de admitir que foi uma experiência mais emocionante do que ele imaginou. Ele percebe que com sua força atual, pode matar uma besta feroz de nível 1 em estágio inicial em um movimento, o que o deixa se perguntando como se sairia contra uma besta feroz de nível 1 em estágio médio. Enquanto isso, ele está sendo perseguido por outro monstro que observa de dentro da floresta. De repente, o monstro faz seu movimento e acaba sendo um feroz urso negro, que é uma besta feroz de nível 1 em estágio médio. Ele salta em direção a Su-hong, tentando pegá-lo desprevenido, mas Su-hong o derruba relativamente fácil também. Com isso, Su-hong conclui que não está em nenhum tipo de perigo, enquanto não encontrar bestas ferozes de nível 2. Su-hong corta a orelha do urso e sorri porque acaba de garantir uma recompensa de 3.000. Nesse momento, o sistema informa a ele que agora ele tem pontos suficientes de Dao marcial para se tornar um praticante marcial. De repente, ele percebe uma presença avassaladora à distância que chama sua atenção. Isso deixa Su-hong se perguntando que tipo de besta poderia emitir uma presença tão aterrorizante. Ele decide verificar e corre em direção de onde a aura estava vindo. Quando chega lá, encontra um grupo de praticantes marciais sendo despedaçados por uma assustadora piton gigante de Jade Negra, que é uma besta feroz de nível 1 em estágio tardio. Um dos praticantes tenta bloquear a serpente com seu escudo, mas é atingido contra uma rocha, acabando por perder a vida. Antes que perceba, Su-hong percebe que a cobra o encontrou. A cobra avança em sua direção, forçando-o a pular para trás freneticamente. No entanto, a cobra é tão rápida que consegue encurtar a distância em pouco tempo, desferindo um golpe que faz Su-hong cuspir sangue. Su-hong limpa o sangue da boca e pega a lança de um dos praticantes mortos, dizendo ao colega falecido que gostaria de pegar emprestado sua lança. Su-hong então se coloca destemido na frente da serpente, mas isso apenas a deixa ainda mais furiosa. A cobra avança contra Su-hong com fúria, obrigando-o a correr. Derrotar esse tipo de monstro exigiria um monte de praticantes marciais trabalhando juntos. No entanto, todas as suas técnicas marciais alcançaram a perfeição, e ele pode facilmente matar um feroz urso negro de nível 1 em estágio médio. Assim, ele acredita que tem uma chance contra a Piton. Su-hong ativa suas técnicas de movimento para tentar ganhar vantagem sobre a cobra antes de atingi-la com a arte da lança. A lança atravessa o corpo da serpente,
fazendo-a gritar de dor. A lança emerge do outro lado, e Su-hong rapidamente se dirige à lança. Ele a puxa e arremessa novamente contra a Piton. Desta vez, a lança perfura o pescoço da cobra, deixando um buraco enquanto a Piton fica ainda mais irritada. A cobra ataca violentamente Su-hong, tentando pegá-lo desprevenido, mas Su-hong é ágil demais para ser capturado pela cobra. Devido à diferença de tamanho entre eles, Su-hong sabe que é bastante difícil para ele desferir um golpe mortal em um único ataque. Visto que chegou a esse ponto, ele conclui que só pode enfraquecer a besta o máximo que puder até que consiga dar o golpe final enquanto desvia dos movimentos da cobra. Su-hong desferiu um poderoso soco no corpo da cobra antes de correr atrás de sua lança novamente. Su-hong tem mantido distância entre ele e a cobra após cada ataque para que possa encontrar outra abertura para atacar. Embora esse método esteja drenando sua resistência, ele não tem escolha, pois é o único método seguro que pode usar. Enquanto ofega como um cão, Su-hong nota que a cobra já está ficando exausta também. Su-hong está convencido de que pode derrotar a cobra após algumas trocas de golpes. Isso motiva Su-hong, e justo quando ele está prestes a começar outra fase de ataque, sente algo estranho atrás dele. Ele olha para trás e vê o grandalhão da equipe de Ye pulando em sua direção com um soco. Su-hong consegue erguer o braço a tempo de bloquear o ataque, mas é lançado para longe devido ao soco pesado. Su-hong consegue se apoiar nos joelhos enquanto tosse forte devido ao ataque. Ele olha para cima e vê Ye e sua gangue aparecendo em números. E sem hesitar, Ye diz a Su-hong para entregar a Piton a ele. Ye comenta que achou que Su-hong iria morrer na floresta porque o viu saindo da cidade sozinho. No entanto, ele se surpreende ao descobrir que estava com sorte por ter encontrado uma Piton ferida. Enquanto eles estão ocupados discutindo isso, a Piton já está à beira da morte. Dado que Ye afirma que teve apenas sorte por ter encontrado a Piton, Su-hong percebe que eles acabaram de chegar. Su-hong sabe que está em desvantagem numérica, e para piorar a situação, eles são praticantes marciais. Su-hong está pensando em um caminho a seguir quando o grandalhão se lança novamente contra ele. Ele grita para Su-hong se afastar, mas Su-hong é tomado pela raiva. Ele grita de volta, dizendo ao cara que só foi forçado a repelir seu ataque anterior porque foi uma surpresa. Ele pergunta ao cara se ele realmente acha que não consegue derrotá-los todos. Su-hong, então, encontra o cara com um soco poderoso, e antes que ele consiga reagir, leva um soco na cabeça. O cara é derrubado no chão, sendo finalmente retirado da jogada. Ao ver a habilidade de Su-hong, ele imediatamente confirma que ele é o Dude Minotauro da arena subterrânea. Ele então diz a Su-hong que ele é literalmente a primeira pessoa a realmente humilhá-lo na frente de muitas pessoas e ordena aos seus capangas que matem Su-hong. Vendo que está prestes a ser atacado, Su-hong agarra a lança e salta para a floresta. Os caras o perseguem, mas graças à densa floresta, Su-hong consegue permanecer escondido. No entanto, a gangue não tem medo de Su-hong, pois ele é apenas uma pessoa. De repente, Su-hong aparece do nada, e antes que o cara da máscara de rosto perceba o que está acontecendo, ele é golpeado com muita força contra o chão. Su-hong desaparece imediatamente, e Ye percebe que nosso cara é bastante rápido. Nesse ponto, seus capangas começam a se preocupar porque a habilidade que Su-hong acabou de usar não é para ser brincadeira. No entanto, Ye grita com eles, dizendo para ficarem quietos. Enquanto isso, Su-hong está escondido em uma árvore e sabe que teria conseguido enfrentar todos eles de frente se a cobra não tivesse drenado sua resistência. Sendo assim, ele se vê com a única opção segura, que é eliminá-los um a um. Su-hong salta da árvore e joga sua lança ao lado deles para chamar sua atenção. No momento em que eles perdem o foco por causa da lança, ele vai atrás do que tem um cabelo bonito e o chuta na cabeça, nocauteando-o completamente. O último cara da equipe grita como um bebê, dizendo a Ye que seria bom se eles corressem, porque Su-hong é forte demais, mas Ye se recusa dizendo que precisa matar Su-hong naquele dia. Antes que ele perceba, Su-hong aparece do nada, assim como antes, e derruba o último cara ao chão, deixando Ye como a única pessoa na equipe. Nesse ponto, Ye já está se cagando de medo, se perguntando como Su-hong conseguiu ficar tão forte em apenas alguns dias. Sendo o último da equipe, Su-hong decide brincar com ele. Su-hong corre pasto dele e quando Ye se vira, Su-hong já havia sumido.
Su-hong então aparece por trás dele, mas Ye consegue reagir a isso. Ele grita com Su-hong, dizendo para não ser excessivamente confiante, acreditando que o encurralou. Ye dispara uma explosão de energia do dedo que Su-hong quase consegue desviar. A explosão erra a cabeça de Su-hong e destrói a árvore atrás dele. Para manter Su-hong afastado, Ye continua disparando explosões de energia do dedo, graças a uma habilidade chamada Dedo Quebrador do Vazio. Su-hong é forçado a mudar de localização constantemente e, percebendo quão forte é a técnica de Ye, ele se pergunta se é uma habilidade de nível B. Ye então começa a falar, dizendo a Su-hong que mostre a cara, mas não para por aí. Ele começa a ameaçar a família de Su-hong, dizendo que vai matá-los quando voltar à cidade. Isso acaba sendo seu maior erro, já que Su-hong imediatamente entra em modo frenético. Ele ignora a essência do medo e parte em direção à posição de Ye. Ye ainda se gaba de suas conexões quando um Su-hong sedento de sangue aparece atrás dele. Com um soco poderoso, ele diz a Ye que na verdade preferia seu eu arrogante antes de socá-lo tão forte na cabeça que a cabeça de Ye quase se torce do corpo enquanto ele é enviado voando para longe antes de colidir com uma parede. Su-hong parece um demônio saído do inferno enquanto caminha em direção a Ye, dizendo-lhe que deveria ter deixado sua família fora disso. Com sangue jorrando de seu corpo como água, Ye pergunta a Su-hong como ele ficou tão forte, o que supostamente é impossível. Ele ainda está fazendo perguntas idiotas quando a Piton negra aparece atrás dele e o derruba no chão com sua cauda gigante. A cobra então vira sua atenção para Su-hong, parecendo mais irritada do que antes enquanto grita para Su-hong. Su-hong percebe que passou muito tempo lutando com Ye, o que deu tempo à cobra para se recuperar. Enquanto isso, os capangas de Ye recuperaram a consciência e enquanto eles se perguntam onde está Ye, vem Su-hong, correndo em direção a eles. Assim que se preparam para enfrentá-lo em uma luta, Su-hong grita para eles saírem do caminho. Logo, eles percebem que Su-hong está sendo perseguido pela Piton negra. Su-hong passa correndo por eles, mas pela lentidão deles, acabam sendo mortos pela Piton negra. Surpreendentemente, Su-hong é premiado com pontos por matar indiretamente seus oponentes. Su-hong fica chocado ao descobrir que pode ganhar pontos dessa maneira, e isso lhe lembra que agora tem pontos suficientes para se tornar um praticante de artes marciais. Ele decide encontrar um lugar seguro para si e logo nota uma caverna à distância. Sem hesitar, ele corre em direção à caverna e desaparece nela antes que a cobra chegue até ele. No entanto, a cobra está prestes a desistir, pois continua tentando forçar sua entrada na caverna. Vendo o quão desesperada a cobra está, Su-hong rapidamente puxa a janela de status e começa a adicionar pontos ao seu sangue vital o mais rápido que pode. Fazer isso causa uma dor intensa nele, fazendo com que sinta como se lava estivesse fluindo por seu corpo. Depois de adicionar todos os pontos e suportar a dor, Su-hong finalmente se torna um verdadeiro praticante de artes marciais, com uma aura vermelha girando ao redor de seu corpo. Vendo a diferença na aura de Su-hong, a Piton começa a recuar da caverna. No entanto, Su-hong vai atrás dela e dá um soco na cabeça da cobra que a envia ao ar. A cobra sangra profusamente, mas Su-hong ainda não terminou com ela. Su-hong salta em direção à cobra e dá um poderoso soco em seu corpo antes de empurrar sua lança nela. Ao exercer grande força na lança, Su-hong consegue prender a cobra ao chão. Isso dá a Su-hong a chance de preparar o soco do trovão que ele entrega à cabeça da cobra sem piedade. A força avassaladora do soco de Su-hong é suficiente para esmagar a cabeça da cobra, concedendo-lhe 92 pontos Dao. Su-hong está extremamente orgulhoso de si mesmo porque conseguiu resistir aos ataques da cobra. Quando chega a hora de cortar um troféu pela morte da cobra, ele fica confuso sobre o que fazer, já que cobras não têm orelhas. No entanto, ele pensa que precisa voltar para a base. É a coisa mais importante. Quando ele está prestes a sair, encontra o corpo esmagado de Yae no chão. Su-hong o informa que ele deve estar agradecido por ter morrido da forma como morreu, pois ele claramente tinha outros planos para ele. Su-hong então decide revistá-lo na esperança de encontrar a técnica de alta qualidade que estava usando. Felizmente para ele, encontrou o livro sobre o dedo quebrador do vazio. Naquela noite, Su-hong se tranca na caverna para memorizar e dominar a nova técnica que acabou de encontrar. Assim que está pronto, ele chama seu clone
e os dois se engajam em uma batalha feroz, na qual ele está tentando dominar o dedo quebrador do vazio. Depois de tanto estresse, ele finalmente atinge o nível iniciante da técnica. Quando retorna à realidade, percebe que já está sangrando pelo nariz, o que mostra o quão poderosa é a técnica. Su-hong decide encontrar um monstro para testar o poder. 3 dias depois, Su-hong ainda está ocupado caçando monstros com a nova técnica. Ele lança confiantemente uma explosão de energia em um urso pardo que estava chargeando em sua direção, e isso destrói facilmente o urso. Confiante de que dominou a habilidade, Su-hong conclui que é hora de voltar à base. Ele se dirige ao balcão onde todos estão documentando suas mortes. Ele deixa sua bolsa e a atendente a verifica. Ela começa a enumerar os monstros que foram derrotados por Su-hong, chocando os outros praticantes que estão ao redor. Acontece que Su-hong conseguiu derrubar monstros, que valem 406 mil pontos. É quando Su-hong percebe que ele foi longe demais, porque estava apenas tentando caçar alguns em primeiro lugar. De repente, um lado da parede da base é destruído. Os praticantes ficam surpresos ao ver que estão sendo atacados quando há literalmente um monte deles deitados ao redor. Justamente então, a pessoa que destruiu a parede se revela, e acaba sendo o velho Ye, que é o gerente da base. Os praticantes ficam surpresos ao ver que o velho Ye está irritado, e os oficiais perguntam qual é o problema. O velho então revela que seu sobrinho e toda sua gangue foram mortos. A multidão fica chocada ao ouvir isso, mas no fundo não se preocupam porque Ye era um idiota quando estava vivo, então a maioria realmente não se importava. O velho Ye então menciona que uma técnica de classificação A foi retirada do corpo de Ye, e ele quer que todos na base sejam revistados antes de serem autorizados a sair. Su-hong mantém uma expressão neutra, enquanto pensa em tudo que aconteceu na floresta. Ele está confiante de que os corpos não podem ser rastreados até ele, já que a Piton foi o monstro que matou Ye e sua equipe. Su-hong está pensando nisso quando o velho Ye, de repente, trava os olhos com ele, o surpreendendo. O velho Ye então se volta para Su-hong e lhe diz que está ciente de seu recente feito de derrubar bestas como se não fossem nada, o que lhe rendeu mais de 400 mil pontos. Um dos assistentes do velho Ye lhe diz que verificou as estatísticas de Su-hong e que ele mal é adequado para ser um nível 1 de estágio inicial, então não há como ele ter matado tantas bestas. A mulher acredita que Su-hong apenas pegou a mochila de Ye e sugere que eles revistem Su-hong. 2 guarda-costas caminham em direção a Su-hong com uma aura intimidadora enquanto dizem a ele para cooperar. Justo quando estão prestes a alcançá-lo, Su-hong aponta sua lança para eles. Antes que possam perceber, perguntam o que ele está tentando fazer, e Su-hong revela que é um estudante da escola secundária número 1 da cidade estelar. Ele pergunta se eles realmente estão dispostos a revistá-lo. Assim que o velho Ye ouve isso, ele se lembra de que o diretor da escola é conhecido por proteger ferozmente seus alunos. Ele sabe muito bem que o diretor não é brincadeira, então não faria sentido cruzá-lo. No entanto, ele acredita que Su-hong é bastante suspeito. O velho Ye admite secretamente que Su-hong pode ser um gênio se ele for quem caçou todas as bestas, o que significa que acusá-lo injustamente pode causar problemas para eles. O velho Ye então se aproxima de Su-hong e lhe conta como Ye e sua equipe foram emboscados. Ele acrescenta que uma técnica foi roubada deles e eles precisariam revistá-lo. Su-hong então decide adicionar uma cláusula a toda a situação. Ele diz ao velho Ye que gostaria que eles lhe pagassem 30 mil yuan, caso não encontrem nada nele. Su-hong está confiante de que nada do que aconteceu pode ser rastreado até ele. O velho Ye concorda com o acordo, e ele diz aos homens para revistarem Su-hong minuciosamente. Após terminarem a revista, não encontram nada, e o velho Ye diz a eles para dar a Su-hong os 30 mil yuan que ele deve. Su-hong fica contente que tudo está indo bem, e isso graças ao fato de que ele queimou o livro antes de deixar a floresta. Depois de ser revistado, Su-hong se prepara para sair, e já tem seus próximos planos mapeados. Su-hong então se dirige ao final da base de praticantes marciais. Uma vez acomodado, decide usar seus pontos. Ele fica chocado ao ver que tem uma quantidade tão grande de pontos em estoque. No entanto, ele fica confuso sobre o que escolher. Ele percebe que o corpo mortal e o espírito não receberam nenhum upgrade desde o início. Como está curioso, decide experimentar e investe seus pontos no espírito e no corpo mortal. Depois de preencher o corpo mortal com pontos suficientes, decide empurrar o restante para o espírito. Isso é o suficiente para causar mudanças severas em seu corpo que Su-hong consegue até sentir. A habilidade
habilidade espiritual está prestes a transformá-lo em um homem musculoso, mas Su-hong consegue controlá-la. Ele agradece por ter conseguido manter sob controle, porque não haveria como explicar isso a ninguém. Uma hora depois disso, Su-hong se dirige à Associação de Praticantes Marciais da Cidade Estelar. Ele se encontra com a atendente na recepção, dizendo a ela que está lá para a avaliação de praticantes marciais. A moça o atende calmamente, dizendo que um membro da equipe em breve o guiará. Como prometido, um membro da equipe aparece para levá-lo à sessão onde vai fazer o teste. Ao passar pelos outros praticantes, todos ficam surpresos ao ver que um garoto como ele está indo fazer o teste. A equipe informa Su-hong que um praticante de arte marcial de nível 1 precisa de 100 sangue vital e mais de 1000 poder de combate para passar no exame. Os praticantes que o veem acreditam que ele está apenas lá para testar a situação. Ao chegar no centro de testes, Su-hong observa alguns candidatos falharem no teste. No entanto, um candidato, Li Ming, passa bem na frente dele com um poder de combate de 1000 pontos. Aparentemente, ele é aluno de Zhang Ming, e Ming também é instrutor de Leon. Ming fica surpreso ao saber disso, se perguntando quantos discípulos ele realmente tem. O cara então diz arrogantemente a Su-hong que ele está pronto para seu teste. Li Ming acredita que Su-hong vai se envergonhar porque acha que tem uma chance. De repente, seu comportamento arrogante diminui quando ele descobre que Su-hong passou no teste de sangue vital com 123 pontos. No entanto, ele tenta se acalmar com o fato de que Su-hong ainda não fez o teste de poder de combate, e este é o principal evento. Su-hong é conduzido à máquina de teste de poder e se lembra de como quebrou a máquina na escola. Ele percebe que ficou mais forte, então vai usar 4/10 de seu poder. De repente, ele entende que isso pode dar errado, porque se ele usar muito leve e não conseguir o número necessário, será ruim. Ele então decide usar 5/10 de seu poder para evitar erros. Su-hong soca tão forte o testador que ele se desconecta do lugar onde estava fixado, e o testador é enviado para a parede, surpreendendo aqueles que testemunharam o teste. Li Ming, que estava arrogante apenas minutos atrás, não conseguia compreender o que acabara de acontecer diante dele. A capacidade do testador é de 3000 pontos de poder de combate, mas Su-hong basicamente foi além disso, e os outros praticantes concluíram que Su-hong é um verdadeiro monstro. Enquanto isso, a presidente da Associação Marcial da Cidade das Estrelas, Wu Lingxian, é vista em seu escritório reclamando da falta de gênios. Ela está preocupada que sua posição como presidente será ameaçada se não puder apresentar um muito em breve. De repente, um dos funcionários apressa-se a entrar na sala, dizendo a ela que um monstro acaba de aparecer na avaliação de praticantes marciais. A cabeça de Wu imediatamente começa a trabalhar em alta velocidade ao ouvir isso, porque é exatamente o que ela queria. Mais tarde, Su-hong está no salão recebendo instruções de um dos funcionários. Ele diz a ele que ele vai obter uma identidade de praticante enquanto também recebe uma mesada. De repente, Wu aparece no topo da escada, dizendo a seu subordinado para entregar Su-hong a ela. O cara fica chocado que a presidente aparece apenas por causa de Su-hong. Wu se apresenta e diz a Su-hong para segui-la. Su-hong reconhece a ordem, mas fica impressionado com quão jovem ela é e que já é uma força a ser reconhecida. Ao chegar ao escritório da presidente, Wu fala sobre como Lily disse que não havia gênios em sua escola, mas isso se revelou uma mentira. Su-hong então pergunta a ela por que ela o trouxe para seu escritório, já que ele veio apenas se registrar como praticante de artes marciais para coletar sua mesada e obter uma técnica orientadora. Wu pede a Su-hong para relaxar, pois ela já disse à equipe para cuidar do certificado de praticante marciais e da sua mesada mensal. Quanto à técnica orientadora, ela diz a Su-hong que vai ensiná-lo pessoalmente. Ela pergunta a ele o quanto ele sabe sobre técnicas orientadoras, e Su-hong explica o que aprendeu nos livros. Wu informa que o que o livro didático disse não está totalmente errado, mas revela que as técnicas orientadoras são muito mais do que apenas métodos de cultivo. Ela usa sua técnica de orientação da chama celestial como exemplo, dizendo que ela absorve energia espiritual de atributo fogo. Embora fortaleça o corpo, também imbui seus ataques com poder destrutivo de atributo fogo. Ela diz a ele que se ele conseguir externalizar esse atributo, poderá ampliar seu alcance de ataque. No entanto, para um praticante de arte marcial de nível 1 como ele, ela diz que carregar um traço disso já é impressionante. Então, ele não precisa se esforçar para envolver seu punho no atributo, como ela acaba de demonstrar. Su-hong fica chocado ao perceber que as técnicas orientadoras podem ser usadas para ataques porque ele tinha pensado que eram apenas para absorver energia espiritual para cultivar.
Ele se surpreende que o livro didático que leu nunca mencionou algo assim. Wu continua dizendo que há 7 energias espirituais do céu e da terra: a metal, madeira, água, fogo, terra, trovão e vento. Ela diz que todas têm suas forças e fraquezas, mas quando se trata de poder de ataque bruto, o trovão classifica-se em primeiro, o metal em segundo e o fogo em terceiro. Ela então lhe diz que a técnica orientadora que ele consegue cultivar depende de sua afinidade. Su-hong começa a entender um pouco e percebe que uma pessoa pode realmente escolher qualquer técnica orientadora que queira praticar. Wu coloca uma bola grande na mesa, dizendo a ele que é uma bola de cristal usada para testar afinidade. Ela menciona que quanto maior a área luminosa, maior a afinidade. Aparentemente, praticantes marciais comuns geralmente não alcançam mais de 30%. No entanto, Wu tem cerca de 80%, o que é considerado realmente alto. Embora ela acredite que um gênio como Su-hong conseguirá superar 90%, Su-hong pega a bola, e ele sabe que seria algo extraordinário se conseguir 90% comparado à talentosa Wu. Nesse momento, a bola começa a brilhar e, para a surpresa de Wu, está completamente cheia, o que mostra que Su-hong tem 100% de afinidade com o atributo fogo. Wu o agarra, perguntando se ele sabe o que isso significa, e Su-hong diz que não. Ela lhe diz que isso significa que ele pode absorver energia espiritual de atributo fogo do céu e da terra com 100% de eficiência, sem vazamentos. Wu revela que com sua afinidade de 80%, isso significa que ela está perdendo 20% ao absorver fogo. Energia espiritual. Mesmo assim, ela já é uma praticante marcial de nível 5, o que também lhe deu a chance de se tornar a presidente da filial da Cidade Estelar. No entanto, ela deixa claro que as realizações dele definitivamente superarão as dela. Wu confessa que nunca esperou que um lugar rural como a Cidade Estelar produzisse um gênio como Su-hong. Enquanto Wu comemora isso, Su-hong está ocupado pensando em conseguir o atributo do trovão, porque prefere isso. Ele então experimenta, e a bola brilha completamente até o ponto máximo, assim como o atributo do fogo. Wu vê isso e fica ali, sem palavras, como uma estátua, recusando-se a acreditar no que está acontecendo diante dela. Wu está basicamente sofrendo um bloqueio mental porque Su-hong tem 100% de afinidade com 2 atributos. Wu ainda não terminou de se recuperar disso quando Su-hong lhe diz que o atributo do vento também é 100%. Minutos depois, Wu tem dificuldade em se mover de onde está porque está totalmente sobrecarregada com o que acabou de testemunhar. Basicamente, Su-hong tem afinidade com todos os atributos, e para piorar, todos são 100%. Ela sempre se considerou uma artista marcial forte, mas agora que está diante de uma anomalia, percebe que é apenas uma pessoa comum. Uma cena de flashback mostra Wu enfrentando um monstro gigante que estava devastando a cidade, e então ela se dá conta de que para derrotar uma existência tão esmagadora, é necessário alguém com poder igualmente aterrador. Wu está completamente perdida em pensamentos antes que Su-hong mencione que seria um desperdício ele cultivar apenas o atributo do trovão enquanto deixa os outros. Su-hong então pede a Wu que lhe dê algum conselho sobre as técnicas de orientação. Wu então lhe diz que uma pessoa tem energia limitada, então é melhor que ele se concentre em uma ou 2 no máximo. Aparentemente, houve alguém no passado que tentou cultivar todas as 7 técnicas de orientação ao mesmo tempo, mas após décadas, o sujeito ainda estava preso em um praticante marcial de nível 1. Su-hong, então, diz à presidente que não pode tomar uma decisão naquele momento, por isso quer experimentar todas elas primeiro para saber em qual se concentrar. Wu concorda com isso, mas o pressiona a não brincar e acabar desperdiçando seu talento. Nesse momento, Wu menciona o exame escolar que se aproxima. Su-hong pergunta por que ela está falando sobre o exame escolar, e ela explica que, recentemente, a fricção no campo de batalha das 1000 raças tem se intensificado. Ela menciona que uma guerra entre as 1000 raças e a humanidade pode eclodir a qualquer momento. Graças a isso, cada nação está despejando enormes recursos para formar acampamentos de treinamento de gênios, e ela tem um que gostaria de recomendar para ele. No entanto, ele precisa ficar em primeiro lugar no exame mensal de sua escola para que ela possa garantir uma vaga de recomendação.
Su-hong fica sobrecarregado com as informações e se lembra que uma guerra entre raças foi o que levou à morte de seus pais. Lembrando disso, Su-hong assegura à presidente que ele vai se esforçar ao máximo porque não está disposto a permitir que a tragédia do passado se repita. Ele precisa se tornar mais forte para proteger todos ao seu redor. Mais tarde naquela noite, Su-hong chega em casa para contar aos seus pais sobre o desenvolvimento das coisas, e os dois ficam contentes ao saber que seu pupilo finalmente se tornou capaz. Su-hong explica a eles que, como um praticante marcial de nível 1, ele vai receber uma mesada de 10.000 yuan por mês. Ele então diz ao seu tio que não precisa mais trabalhar até morrer. Seu tio fica feliz em ouvir isso e conclui que Su-hong é o pilar da família. Então, seja o que for que Su-hong diga, ele vai ouvi-lo. Naquela noite, Su-hong vai ao telhado como de costume para experimentar o atributo do fogo. Ele consegue soltar fumaça, o que conta como um iniciante na técnica de orientação. Nesse momento, uma sessão de técnica de orientação apareceu na janela de status, confirmando a suspeita de Su-hong de que ele já a aprendeu. Nesse momento, ele percebe que existem níveis para a técnica. Isso o surpreende porque Wu nunca mencionou nada do tipo. No entanto, logo lhe ocorre que as técnicas de orientação só podem ser niveladas por ele, e isso cria um nível de empolgação nele. Porém, ele não sabe como o nível aumenta. Ele se pergunta se também podem ser elevados usando pontos de Dao marcial. Como não sabe como isso funciona, ele decide cultivar o restante das técnicas de orientação primeiro. Su-hong então se senta para se concentrar nas técnicas de orientação, mas várias horas depois, ele não fez progresso porque os 7 atributos diferentes se repelia. Ele então se lembra do gênio que Wu mencionou, que estava preso no nível 1 mesmo após décadas. Mesmo que todos os 7 atributos estejam presentes dentro dele, ele só consegue mobilizar um atributo por vez. Sempre que tenta forçar um segundo atributo, eles colidem violentamente e depois desaparecem. Como Su-hong sabe que trovão e fogo são semelhantes, ele decide tentar cultivá-los juntos. Horas depois, Su-hong não foi capaz de obter o resultado desejado. Isso continua até o dia seguinte, mas Su-hong consegue domar tanto o trovão quanto o fogo ao mesmo tempo. Su-hong cria uma bola de fogo com raios na mão, e ele se orgulha de si mesmo porque, depois de tentar a noite toda, finalmente funcionou. Ele decide que é hora de testar o novo poder. No dia seguinte, ele desce para o campo de teste onde deve testar seu poder no testador de poder de combate de nível 3. Como usou 5 décimos de seu poder da última vez, ele decide usar 3 décimos desta vez. Su-hong soca o testador com força, e surpreendentemente, a marca ficou acima de 2.000. Su-hong finalmente entende o quão forte ele se tornou. Ele então decide combinar o poder do fogo e do trovão para ver o que acontecerá. Ele soca a máquina novamente, e desta vez, ela quebra. Su-hong percebe que seu poder é bastante aterrador, porque ele ganhou um poder extraordinário ao fundir 2 habilidades. Su-hong já está pensando no que aconteceria. Se ele conseguisse as 7 propriedades, Su-hong então voltaria para casa para tentar fundir 3 propriedades, mas falha porque é ainda mais difícil. Ele tentou todas as combinações que pôde, mas não houve progresso algum. Ele se pergunta se aumentar o nível da técnica de guia o ajudaria a fundir as técnicas com sucesso, já que o exame mensal é no dia seguinte. Su-hong conclui que seria melhor se ele ganhasse pontos marciais suficientes antes do prazo. No dia seguinte, na escola, Lee se dirige aos alunos dizendo-lhes que, com as linhas de frente se tornando realmente tensas, haverá um acampamento anual de treinamento todos os anos para selecionar e treinar intensivamente gênios. Ele menciona que os acampamentos de treinamento oferecem recursos abundantes, como pílulas e até grão-mestres que servirão como instrutores. Ele então revela que são os 3 melhores alunos no exame mensal que se qualificarão para se juntar ao acampamento de treinamento da cidade estelar. Os alunos ficam empolgados ao ouvir isso, mas Su-hong, por outro lado, está mais preocupado com o grão-mestre de nível 7. Nesse momento, o amigo de Su-hong lhe diz que Li Tu e Chen Shan agora são praticantes marciais. Su-hong não consegue acreditar que ficou ausente por 10 dias e que os dois romperam para se tornarem praticantes marciais.
Su-hong revela que o diretor fez o instrutor Chen vir dar lições adicionais para os dois nos últimos dias. O amigo de Su-hong lhe conta as coisas impressionantes que Tu e Chen fizeram. Graças a isso, os dois agora podem competir para ver quem é o melhor. Enquanto isso, o diretor e Chen ainda estão tentando encontrar o aluno de antes, mas como não conseguem, começam a presumir que ele não é da sua escola. Nesse momento, Jiang Ming aparece na escola com Lian e Li Ming. Ele provoca o diretor, dizendo a ele que a qualidade dos alunos naquele ano não parece muito boa. O velho pergunta a Jiang o que ele quer, e ele revela que trouxe seus 2 discípulos para lutar com os alunos, para que eles possam ser ensinados da maneira correta. O diretor rapidamente percebe que Jiang está tentando humilhá-lo. No entanto, se ele recusar a oferta, isso significaria que ele admite que toda a sua escola não tem verdadeiro talento. O diretor está pensando no que fazer quando Lian nota Su-hong entre os alunos à distância. Lian rapidamente chama a atenção de Jiang para isso, sussurrando em seu ouvido. Jiang também se vira na direção de Su-hong, e no momento em que confirma que é ele surta porque nunca esperou que ele fosse da escola de ensino médio de Gurlaun. Jiang imediatamente conclui que seria melhor se ele se retirasse, porque nenhum de seus discípulos seria capaz de enfrentar Su-hong. Jiang provoca o diretor, dizendo que estava apenas brincando, enquanto diz que seus discípulos burros não podem se comparar à qualidade dos alunos que ele tem na escola. Chen e Li quase explodem de raiva ao ouvir isso, porque acreditam que Su-hong está zombando deles sarcasticamente, mas poucos sabem eles que Su-hong viu algo que está além de seu poder. Logo depois, o exame começa, e Su-hong enfrenta um cara chamado Peng. Todos acreditam que Su-hong está fadado ao fracasso porque seu primeiro oponente é um quase praticante marcial. O oponente de Su-hong até o provoca, perguntando se ele está preparado para desistir. Mas antes que ele consiga terminar sua afirmação, Su-hong o derruba no chão como se ele não fosse nada. A multidão fica em choque ao ver isso, porque Su-hong basicamente derrotou um quase praticante marcial com um soco. Eles acreditam que foi apenas uma sorte, até que Su-hong continua derrotando todos os seus oponentes com bastante facilidade. Antes que percebam, ele chegou à final, deixando os adultos se perguntando de onde ele veio, na verdade. Li se culpa por não ter notado um talento tão incrível todo esse tempo. O instrutor então menciona que deve ter visto Su-hong em algum lugar antes porque ele parece realmente familiar. Enquanto isso, Chen Shan e Li Tu ainda estão lutando um com o outro para determinar quem vai chegar à final. Devido à equalização de suas forças, é difícil dizer qual das pessoas vencerá. Enquanto estão ocupados lutando, ainda provocam um ao outro sobre quem é o mais forte e quem é o segundo mais forte da escola. Nesse momento, Chen externaliza sua propriedade para envolver fogo em seus punhos, chocando aqueles que estão assistindo. Eles ficam impressionados porque o fogo é apenas superado pelo trovão quando se trata de poder destrutivo. Li Tu então surpreende a todos ao externalizar sua própria propriedade, que é metal, e é mais poderoso que o fogo quando se trata de capacidades destrutivas. Li Tu ataca Chen, desferindo ataques rápidos que surpreendem a todos. Chen sente o calor do ataque, e os professores percebem que Li Tu tem escondido sua verdadeira profundidade desde o começo, e é por isso que ele consegue derrotar Chen. O instrutor elogia Li Tu, dizendo que ele conseguiu dominar a externalização da propriedade em apenas 10 dias, além de alcançar uma sutileza minuciosa. O velho conclui que não há necessidade de assistir à final porque, com esse nível de sutileza, Su-hong não tem chance contra Li Tu. O instrutor concorda, dizendo que Su-hong poderia ter tido uma chance se tivesse uma técnica de guia. Nesse momento, um dos instrutores aposta 50 mil em Su-hong, e o velho rapidamente aceita a aposta. Logo depois, Su-hong e Li Tu se encontram na final. Li Tu provoca Su-hong, dizendo que ele teve sorte de chegar à final porque não o encontrou ou a Chen pelo caminho. No entanto, ele o informa que sua sorte chegou ao fim. Su-hong permanece em silêncio porque está feliz por finalmente ter um bom humano para derrotar depois de lutar contra bestas por tanto tempo. Li Tu diz a Su-hong que ele deve se orgulhar porque pode se chamar de segundo melhor da escola, uma vez que chegou à final. Su-hong o provoca, perguntando quem é o primeiro, e Li Tu se lança em direção a ele, dizendo que é obviamente ele. Li Tu libera um soco de trovão de 5 ressonâncias que choca os espectadores. Em vez de desviar do ataque iminente, Su-hong decide manter sua posição para testar sua destreza física. Os alunos gritam para o juiz:
dizendo a ele para salvar Su-hong porque ele está prestes a ser aniquilado. Su-hong então pula em Tu e os dois começam a trocar socos. Tu fica chocado quando percebe que Su-hong é capaz de resistir a ele com uma habilidade própria. Su-hong mantém a intensidade, e Tu percebe que Su-hong não é brincadeira de criança, porque cada soco dele parece realmente pesado. Os espectadores ficam em choque, pois Su-hong não está usando nenhuma técnica marcial, mas consegue igualar Tu soco por soco. Isso mostra à multidão que a força de Su-hong não é brincadeira de criança. O instrutor acredita que Su-hong tem uma constituição única, porque não há como seu poder ser tão exagerado. Lee está empolgado que sua escola de lixo finalmente conseguiu fornecer um gênio. À medida que a batalha continua, Tu diz a Su-hong para não acreditar que ele tem uma chance, porque ele sairá como o vencedor no final. Vendo quão desesperado Tu está para vencer, Su-hong percebe que sua força física não é suficiente para vencer Tu, então ele pode decidir ir com tudo contra Tu. Su-hong então diz a Tu que ele vai ficar sério com ele já que Tu lhe mostrou seu pleno poder. Su-hong então externaliza seu atributo de trovão enquanto corre em direção a Tu. O medo toma conta de Tu quando ele vê isso, pois não esperava que Su-hong tivesse um trunfo. Até os espectadores ficam se perguntando o que pode estar acontecendo. O professor grita como um sapo ao ver como Su-hong está lidando com a técnica do trovão. Momentos depois, Tu percebe que está sendo dominado pela técnica de Su-hong, porque seu atributo de trovão é mais forte que seu atributo de metal. Su-hong avisa a Tu que vai ficar sério com ele mostrando seu trunfo. Ele solta 9 residências em Tu, derrotando-o. Os alunos ficam inicialmente atordoados com o que aconteceu, mas quando finalmente entendem como Su-hong ganhou, a multidão enlouquece ao ver como ele usou 9 residências. Lee e o instrutor também percebem que Su-hong foi o aluno que desapareceu de sua vista naquele dia. O diretor diz ao instrutor que eles não estão testemunhando apenas um gênio, mas a estrela dragão da escola. O instrutor ri nervosamente, dizendo que os gênios privilegiados do campo de treinamento estão prestes a ser atingidos por um choque brutal. Ele compara Su-hong a um dragão que deve voar, não afundar em um lago. O diretor concorda com ele, dizendo que Su-hong deve brilhar em nível internacional, não em um lugar rural como Star City. Naquela noite, Su-hong volta para casa com um sorriso no rosto, e quando seus guardiões perguntam quem ficou em primeiro lugar na escola, ele revela com orgulho que é ele. Seu tio pergunta se isso significa que ele vai para o campo de treinamento, e ele diz que sim. Justo então, eles ouvem uma batida na porta, e ao irem investigar, encontram uma mulher arrogante que revela ser a mãe de Lin Yan na escola de Su-hong. Como a escola geralmente manda os 3 primeiros para o campo de treinamento, e seu filho ficou em quarto, ela diz a Su-hong que está interessada em pagá-lo para desistir de seu lugar para seu filho. Ela tira 30.000 yuan como se fosse um grande dinheiro e diz a Su-hong e seus guardiões que é isso que ela está pronta para pagar. Ela espera que eles se animem com o dinheiro, mas a expressão fria em seus rostos a choca, e ela grita com eles dizendo que a competição é brutal, onde as pessoas podem morrer. Ela continua dizendo que aqueles que participam do campo de treinamento costumam consumir pílulas de alta qualidade como doces, enquanto usam técnicas de alto nível como se não fosse nada. A mãe de Su-hong ouve isso e teme, obrigando-a a perguntar a Su-hong se realmente é perigoso, como a mulher disse. No entanto, o tio insiste que sua esposa se acalme. Ele então pergunta a Su-hong se pode prometer que ele vai ficar seguro, e Su-hong garante que sim. A mulher fica surpresa que o homem acredite na garantia de uma criança, e o homem a informa que é sua própria decisão, então ele tem que confiar nele. Ele acrescenta que não há razão para chamá-lo de família se não confiar nele. Sem mais discussão, eles batem a porta na cara dela, deixando-a envergonhada. Ela se afasta com raiva, dizendo à família que Su-hong vai ser eliminado. Depois que ela se vai, Su-hong pede desculpas ao tio, dizendo que nunca quis esconder o perigo dele, e seu tio o assegura que está tudo bem. Ele menciona que é um homem rude, mas é mais educado e entende melhor o campo de treinamento. O tio de Su-hong diz a ele que, uma vez que ele tomou a decisão de enfrentar as dificuldades, está pronto para apoiá-lo. A tia de Su-hong dá um tapa no marido antes de dizer a Su-hong que tudo o que eles se preocupam é que ele retorne em segurança. Mais tarde, naquela noite, Su-hong vai para o telhado pensar sobre sua futura jornada. Ele sabe que seus guardiões estão preocupados apenas com ele, e é por isso que ele não pode decepcioná-los. Ele conclui que precisa ficar mais forte para proteger sua vida pacífica que conquistou com tanto esforço. Su-hong, então, verifica a janela de status e percebe que atualmente tem 285 pontos de Dao. Mas isso não é suficiente para o que deseja.
técnica, pois não sabe que tipo de monstros irá enfrentar no campo de treinamento. Ele decide priorizar seu poder de combate físico. Su-hong adiciona pontos ao seu corpo mortal e, após um doloroso processo, percebe que ainda está 35% longe de 100%. De repente, ele nota que as técnicas de trovão e chama celestial já alcançaram o nível 2. Su-hong se lembra de ter praticado técnicas de direcionamento por apenas alguns dias e nada mais. Ele se pergunta se são necessárias condições extras ou se é o cultivo normal das técnicas de direcionamento que permite que os atributos subam de nível. Sendo assim, Su-hong decide que vai elevar a barra para outro nível. No dia seguinte, ao amanhecer, Su-hong consegue atingir o nível 3 em ambos os atributos. Na verdade, sua técnica de sangue vital também aumentou 3 pontos. Quando finalmente se prepara para sair, sua tia o exorta a ficar seguro e até correr para casa se as coisas ficarem perigosas demais. No entanto, o tio acredita que Su-hong tem o que é necessário para ser bem-sucedido, e ele diz a Su-hong para ir ao campo de treinamento para ser o primeiro entre todos depois que ele se for. O tio de Su-hong finalmente mostra o quanto ele está preocupado, mas tenta agir de forma durona. Momentos depois, Wu para ao lado de Su-hong, dizendo a ele para entrar no carro. Su-hong obedece e coloca sua lança no porta-malas do lindo carro conversível vermelho. Wu corta pela estrada em velocidade incrível, e Su-hong pergunta a ela por que ela quer vê-lo. Wu então lhe diz que há certas coisas sobre as quais ela precisa avisá-lo a respeito do campo de treinamento. Wu menciona que, como presidente da associação, há algumas informações dos participantes às quais ela tem acesso. Ela revela que há praticantes marciais que já estão à beira do nível 2 entre os participantes. Ela menciona que há vários monstros no campo de treinamento, e as técnicas mais fracas que eles dominam são técnicas de nível B. Quando Su-hong ouve isso, ele fica ainda mais animado em vez de assustado, porque ele pode aprender técnicas de nível B rapidamente. Wu admite que Su-hong é o mais forte que ela já viu em termos de talento, mas ela o avisa que ele não tem o mesmo nível de recursos que aqueles que vai encontrar no campo de treinamento. Ela o incentiva a suportar os desafios e retrocessos que enfrentará no campo de treinamento, porque ele é talentoso o suficiente para isso. Su-hong agradece a Wu pelo conselho, e Wu fica impressionada que Su-hong está tão calmo, mesmo sabendo que está indo para um lugar perigoso. Mais tarde, os 3 participantes da Star City High são vistos viajando em um veículo ao lado do diretor, a caminho da Cordilheira Tianlin. Chen expressa sua preocupação sobre o campo de treinamento estar localizado na cordilheira, mas o diretor o incentiva a não se preocupar, dizendo que um grande mestre está supervisionando o campo, então nenhuma besta os tocará. Aparentemente, a cordilheira está conectada a outras cidades, e há monstros tão fortes quanto mestres de nível 7 residindo lá. Basicamente, as bestas estão sempre se atacando e são muito mais ferozes do que as bestas encontradas em outros lugares. Até mesmo um artista marcial de nível 2 não quer se arriscar a entrar descuidadamente na cordilheira. Enquanto dirigem pela estrada que leva ao campo, os alunos podem sentir presenças estranhas os observando, e eles não estão errados, porque monstros estão em toda parte. Mesmo que a competição vá ser difícil, Su-hong descobre que gosta de toda a ideia. Ao chegar ao ponto de encontro, eles percebem que vários outros alunos já estão presentes. Os alunos os encaram como vampiros, e quando Su-hong percebe que seus colegas estão prestes a se intimidar, ele assume a liderança e diz para seguirem-no. Eles caminham com confiança em direção ao acampamento temporário, e o oficial lhes diz que precisam esperar lá até que todos cheguem. Mesmo depois que todos chegaram, ainda haverá um exame de entrada a ser realizado. Su-hong fica surpreso ao ouvir isso, mas antes que ele possa perguntar mais sobre todo o assunto, os garotos e garotas grandes chegam ao acampamento. Eles chegam em veículos luxuosos com um comboio ao seu redor. A dama ruiva é Yao Yan, e ela é uma leitora de espíritos. O cara de branco é Lin Xinhai da família Lin, e ele gosta de se exibir. O terceiro cara é o filho do Lorde do City, Tan Tuo, e ele tem uma afinidade de fogo de 95%. Su-hong percebe que o trio é o grupo de gênios que Wu mencionou. Su-hong está curioso sobre eles porque quer ver se eles são realmente gênios ou não. Com todos presentes, o oficial decide que é hora de expor as regras do campo de treinamento. Ele diz a eles que o campo de treinamento está localizado dentro da cordilheira e está a 30 quilômetros de onde estão. Aparentemente, eles precisam segurar um token antes que possam ter acesso ao campo, e ele revela que esses tokens foram embutidos em certas bestas. Basicamente, eles têm 8 horas para correr até o
campo de treinamento, que está a 30 km de distância. Mesmo que 8 horas pareçam mais do que suficientes para a distância, eles devem considerar o fato de que enfrentariam perigos pelo caminho. Su-hong, por outro lado, não está preocupado porque acredita que isso oferece a melhor chance para ele caçar monstros tanto quanto quiser, contanto que chegue ao campo em 8 horas. Um dos alunos pergunta ao oficial o que aconteceria se eles encontrassem uma besta que não podem lidar. O oficial diz ao aluno para se considerar azarado, pois ele seria eliminado, mas o informa que alguém viria salvá-los. Os alunos começam a protestar ao ouvir isso, porque é possível que pessoas fortes sejam eliminadas enquanto os fracos passem por sorte. O oficial os repreende, dizendo que a vida é injusta, enquanto faz uma analogia sobre alguém que treinou muito, mas a morte o levou no último minuto. Ele os incentiva a caminhar com cautela, se não quiserem encontrar bestas de alto nível. No entanto, ele os informa que apenas covardes agem dessa maneira. Um dos alunos concorda com ele, dizendo a seus colegas que estão com medo para irem morrer em uma lata de lixo. Um deles fica indignado e imediatamente diz ao falador que vai espancá-lo até a morte. O oficial rapidamente os informa que brigar não é permitido dentro do acampamento, mas, uma vez que cheguem às montanhas, eles podem fazer o que quiserem. Ele os informa que são livres para roubar tokens ou apenas espancar alguém porque não gostam do rosto dele. Quando Su-hong ouve isso, ele percebe o quão brutal é o campo de treinamento, porque eles são incentivados a lutar entre si. Com isso, é bem óbvio que mais da metade dos participantes seria eliminada antes mesmo de chegar ao campo. De repente, Su-hong percebe que pode realmente obter uma tonelada de pontos se decidir lutar com os outros. O oficial silencia a todos, dizendo que é hora de se mover. Ele assobia e todos se dispersam pela floresta. Os dois que já tinham um desentendimento começam a se perseguir, e sem perder tempo uma luta acontece entre eles. Os dois trocam socos, mas parece que estão iguais. Enquanto isso, Su-hong os observa de cima e não fica totalmente impressionado, pois esperava que os chamados gênios fossem mais ferozes e poderosos. Ele decide usar seu tempo para caçar algumas bestas, em vez de perdê-lo com os participantes. Está prestes a sair quando ouve os dois se falando mal de pessoas pobres. Isso muda imediatamente sua mente, e ele decide agredir os dois para ganhar pontos. Ele pega um graveto e se aproxima dos dois para lhes dizer para pararem de brigar. Su-hong sugere que eles brinquem com ele em vez disso, mas o cara decide insultá-lo. Os dois dizem a ele que não têm interesse em brincar com ele e apenas querem espancá-lo. Su-hong então lhes diz que eles estão interpretando errado, pois o que ele queria dizer era que queria que eles se unissem contra ele e o espancassem. O cara em um uniforme azul corre raivoso em direção a Su-hong, mas Su-hong o acerta tão forte na barriga que ele é lançado para longe. No momento em que o outro cara vê isso, ele percebe que algo está errado, pois o cara deveria ser um oponente à altura, mas Su-hong simplesmente o derrubou em um único movimento. Ele ainda está pensando sobre isso quando Su-hong faz sua jogada e corre em sua direção. Ele o acerta com força na cabeça com o graveto, derrubando-o completamente. Depois de espancá-los até a polpa, Su-hong os avisa que essa é a punição deles por menosprezarem os plebeus como ele. Os caras na sala de controle ficam surpresos ao ver Su-hong surgir do nada para derrubar os dois com um único golpe. Eles perguntam ao chefe se os dois já podem ser considerados eliminados, mas ele lhes diz que eles não pediram socorro, o que significa que ainda estão no jogo. Momentos depois, os dois acordam, furiosos por terem sido humilhados por Su-hong. Começam a inventar desculpas, dizendo que teriam vencido se não o tivessem subestimado. Como agora têm um inimigo comum, os dois acabam se tornando amigos para que possam se vingar de Su-hong. Eles pegam o graveto que ele usou para espancá-los para que possam usá-lo contra ele também. Enquanto isso, Su-hong está ocupado cortando monstros. Ele se depara com uma manada de javalis selvagens que se movem agressivamente em grupos, e no momento em que eles o avistam, correm em sua direção. No entanto, Su-hong os derruba facilmente em um golpe. Depois que ele termina de exterminá-los, percebe que costumava ganhar dezenas de pontos de Dao marcial por derrotar apenas um praticante marcial, mas desde que subiu de nível e se fortaleceu, as recompensas em pontos vêm diminuindo. Su-hong então se lembra que precisa conseguir algumas fichas. Ele abre os javalis que acabou de derrotar, mas não encontra fichas. Fica surpreso que todas as bestas que derrotou não tinham fichas, o que lhe faz perceber que as fichas estão escondidas em bestas de nível mais alto. 30 minutos depois,
Su-hong percebe que não consegue encontrar bestas de baixo nível, diferente de quando entrou pela primeira vez na floresta. Nesse momento, ele se depara com um tigre cavaleiro fantasma de nível 1. Sem hesitar, Su-hong crava sua lança na besta, derrubando-a no chão antes de finalizá-la com um poderoso golpe na cabeça. Ao matar o tigre, Su-hong ganha 35 pontos e percebe que uma besta de nível 1 é basicamente fácil demais para ele nesse ponto. No entanto, ele só pode esperar que o tigre tenha uma ficha escondida dentro dele. Após revirar as entranhas da besta, Su-hong finalmente encontra uma ficha, o que confirma que as fichas estão escondidas dentro de bestas de alto nível. Como levou 3 horas para encontrar uma besta de alto nível, Su-hong conclui que quanto mais fundo ele vai na montanha, maior o nível das bestas, e que há menos delas. Su-hong percebe que caçar monstros de baixo nível lhe dará mais pontos, pois há muitos deles para caçar. Ele basicamente muda para uma abordagem de quantidade sobre qualidade, e como restam 5 horas na avaliação, decide maximizar seu progresso corporal mortal. Su-hong leva sua caça a sério, enquanto devastava a floresta, arrancando monstros como se fossem ervas daninhas. Ele luta contra um monte de monstros antes de finalmente se deparar com um urso, que é uma besta de alto nível, mas ele também derrota esse monstro relativamente fácil. Ele soca o urso contra uma árvore antes de ir atrás dele como um maníaco. Tudo o que o urso vê é um homem assustador correndo em sua direção com um soco imperdoável. O soco é tão poderoso que tira a vida do urso e ainda destrói a árvore atrás dele. Su-hong está satisfeito com seu progresso até agora, pois depois de elevar seu corpo mortal a 60%, agora pode matar uma besta de nível 1 de estágio médio, contando apenas com sua força física. Ele percebe que já ganhou 254 pontos de Dao marcial, o que significa que pode maximizar seu progresso corporal mortal com mais 100 pontos. Percebendo que lhe restam 3 horas, Su-hong decide reunir o máximo de pontos que conseguir. De repente, houve um barulho estranho à distância, que chama sua atenção. Do nada, uma gigante besta dourada aparece bem acima dele, fazendo-o se perguntar que tipo de besta é essa. Ele tem uma ideia vaga de que besta pode ser. O lendário Rei Besta da Pedra Dourada. Ele está encarando a besta quando ela libera sua aura. Su-hong é forçado a segurar sua espada enquanto suas pernas tremem, só para garantir que não seja lançado longe pela onda de choque proveniente da besta agitando sua aura. Su-hong é forçado a pular atrás de uma rocha apenas para escapar da aura aterrorizante da besta. Isso imediatamente deixa Su-hong claro que ele ainda é realmente fraco, pois nos tempos recentes ele tem sido arrogante sobre sua força. No entanto, isso lhe deu uma lição de realidade porque diante do verdadeiro desafio, ele não é nada mais que uma formiga. De repente, ele percebe uma bola de luz à distância, e essa luz parece ser humana. Esse humano é um Grandmaster de nível 7, e seu nome é Qin Tianli. Qin diz à besta que gostaria de emprestar seu território por enquanto, mas a besta responde que ele nunca disse que poderia usar seu território em primeiro lugar. Qin diz à besta que ele só vai ter que bater nela até que se conforme. Qin corre em direção à besta, e a soca com tanta força que ela grita de dor, mas o grão-mestre diz para ela calar a boca porque ainda não terminou com ela. Qin desferiu vários golpes dolorosos no corpo da besta para mostrar quem é o chefe. Depois de bater na besta até ficar satisfeito, Qin diz ao pássaro para se afastar porque não gostaria de repetir suas palavras. Ele diz ao rei besta para desaparecer naquele instante porque agora ele está assumindo suas terras. O rei besta acaba fugindo enquanto ameaça um recomeço, mas Qin diz à besta para parar de falar. Qin então usa sua aura esmagadora para se comunicar com os candidatos, apresentando-se e também revelando que está encarregado da avaliação. Ele os assegura que não tem nada a temer porque vai protegê-los. Vendo o quão poderoso Qin é, Su-hong imediatamente levanta seu padrão. Momentos depois, Qin retorna ao acampamento onde os outros instrutores estão, esperando para recebê-lo. Eles elogiam o grão-mestre por ser tão poderoso que ele espancou o rei besta da Pedra Dourada, que é conhecido por sua formidável força física, até que se submeta. Qin diz ao grupo para parar de elogiá-lo e apenas ir com ele até a sala de controle para ver aqueles que resistiram à aura da besta. Ao entrar na sala de controle, eles assistem a uma reprodução do que aconteceu quando a besta liberou sua aura.
Shin percebe que Tantuol conseguiu resistir à aura mantendo sua posição. Shin pede os detalhes dele, e um dos instrutores lê o arquivo de Tantuol. Shin fica surpreso ao saber que Tantuol é filho do Lorde da cidade, que está sempre gerando lixo. Shin não consegue acreditar que o cara finalmente conseguiu dar à luz a uma criança talentosa. A longo prazo, Sing-Yi, por outro lado, usou seu impressionante jogo de pés para escapar da aura da besta. Segundo relatórios, ele tem 96% de afinidade com o atributo do vento. Quanto a Xiao, que é uma usuária de telecinese, ela consegue resistir à aura da besta com seus poderes mentais. Depois de observar o trio, Tim percebe que eles têm talentos incríveis, mas quer saber se há mais alguém que resistiu à aura da besta. Sua assistente começa a chamar os nomes daqueles que realmente conseguiram resistir à aura. Após uma longa e entediante lista, a assistente diz a Shin que as pessoas que ela acabou de mencionar têm força de nível 1, e é por isso que não perderam a consciência diante da aura da besta. Shin não. Está totalmente impressionado, pois todos são de famílias importantes. Ele quer saber se há alguém de origem comum que conseguiu resistir à aura da besta. Sua assistente diz que os alunos das escolas regulares estão apenas no início do nível 1. Ela está prestes a se aprofundar em detalhes sobre a Star City High, quando Tim a interrompe, dizendo que já ouviu o suficiente porque a escola realmente não corresponde ao seu nome. De repente, o outro instrutor nota Su-Hong na tela enfrentando monstros. Ele basicamente acabou de suportar a aura da besta, mas ainda tinha energia para caçar bestas. A instrutora decide verificar, e ela de repente congela de medo ao mencionar que Su-Hong é um verdadeiro monstro da Star City High. O outro cara acredita que sua colega está exagerando, e ele pega o relatório dela para ver sobre o que ela está exagerando. Só de olhar para o relatório, o cara sofre uma pane cerebral. Shin se pergunta por que os dois que são artistas marciais de nível 5 estão tremendo ao ver um relatório. Tim decide verificar o relatório, mas ele também entra em pânico no momento em que vê o que Su-Hong é capaz de fazer. Na verdade, ele não quer acreditar que Su-Hong é um verdadeiro humano. Neste ponto, Su-Hong basicamente tem afinidade com todos os atributos, o que o torna um tipo diferente de monstro. No relatório, está incluído tudo o que Su-Hong é capaz de fazer, e também é notado que ele está cultivando atualmente todos os 7 atributos. A empolgação toma conta de Tim, porque ele não esperava um talento como esse surgir de uma área rural. Shin grita de empolgação, dizendo que eles acabaram de acertar o jackpot do milênio. Nesse momento, ele menciona algo totalmente estranho. Ele aponta que a vitalidade de Su-Hong é apenas 120 pontos, e para seu talento isso é bem estranho. A instrutora então lembra Tim de que Su-Hong está cultivando os 7 atributos juntos. O homem entra em pânico, dizendo que é por isso que Su-Hong está preso, porque até um deus seria arruinado por isso. Ele se pergunta se Wu não explicou como as coisas funcionam para ele. Nesse momento, um assistente aparece para avisá-los de que os alunos começaram a chegar. Shin corre para fora para inspecioná-los, e como esperado, os 3 super gênios são os primeiros a chegar ao acampamento porque conseguiram chegar 6 horas após o início do exame. Logo depois, mais candidatos continuam chegando, e com 30 minutos restantes, todos os candidatos supostamente chegaram ao acampamento, exceto Su-Hong. Os outros candidatos acreditam que quem não mostrou a cara com apenas 30 minutos restantes no relógio não merece estar no acampamento de treinamento. No fundo, Shin se pergunta por que Su-Hong não mostrou a cara até agora. Shin começa a se preocupar que a joia preciosa que acabou de descobrir está prestes a se perder novamente. Justo quando o tempo está prestes a acabar, Su-Hong aparece à distância. Ele estava totalmente focado em acumular pontos e perdeu a noção do tempo, e graças a isso está coberto de sangue e vísceras de bestas da cabeça aos pés. Quando os outros candidatos o veem, começam a zombar dele, acreditando que ele teve dificuldades, razão pela qual apareceu imundo. Os 2 patetas que queriam se vingar dele também chegaram, mas decidiram esperar até o acampamento de treinamento para obter sua vingança. Assim que o relógio marca as 8 horas, o oficial reúne os candidatos para dizer que quem não se apresentar até aquele ponto falhou no exame. Como todos estão presentes, ele conclui que é hora de explicar as regras do campo de treinamento. Ele revela a eles que há várias grandes instalações no campo de treinamento, que incluem a sala de treinamento de gravidade, a sala de treinamento de movimentos, a sala de combate das feras e o pavilhão de artes marciais.
Ele explica que no pavilhão de artes marciais pode-se trocar por técnicas de artes marciais, técnicas de movimentos, pílulas e armas, de até um certo nível. Quando Su Hong ouve isso, ele conclui que vir ao campo de treinamento é, na verdade, a escolha certa. No entanto, usar qualquer um desses serviços requer que eles gastem seus pontos de contribuição, que só podem ser ganhos de uma maneira, passando pelos vários cursos de treinamento. Passá-los com louvor renderá recompensas extras. Como está ficando tarde, o funcionário informa que eles estão livres para ir dormir, mas também podem optar por treinar, se desejarem. Ele diz aos alunos feridos para segui-lo até os dormitórios, e Su Hong se dirige ao dormitório. Su Hong entra em seu quarto e fica satisfeito ao descobrir que é um quarto individual, o que significa que ele tem sua privacidade, sem ninguém observando enquanto ele cultiva. Su Hong então se deita na cama enquanto se prepara para maximizar seu corpo mortal, pois agora tem pontos de arte marcial suficientes para isso. Su Hong insere todos os pontos na fenda, gerando muito calor que quase o transforma em lava, mas no final, ele alcança uma evolução bem-sucedida. Su Hong sente um imenso poder fluindo por seu corpo, mas consegue bloquear para que não saia do controle. Quando termina, Su Hong pode sentir a intensidade do poder e como é bom. Ele verifica a janela de status e percebe que foi premiado com um título de força, Corpo de Senhor Supremo. Acredita-se que este seja o físico mais forte em termos de força, mas como seu nível espiritual está atualmente em 0%, ele está confiante de que isso significa que a técnica ainda pode ser aprimorada. Su Hong admite que o físico especial é bastante incrível e decide testar quanta força a habilidade de Senhor Supremo possui. Su Hong pega sua lança para sair para treinar, mas para sua surpresa, a lança se quebra de um aperto casual. Su Hong suspira de dor porque ligas de nível C são bastante caras e ele pagou uma grande quantia para adquirir esta. De repente, ele percebe que na verdade não a comprou, ele a pegou. Ele se dá conta de que precisa reunir suficientes pontos de contribuição o mais rápido possível para trocar por uma lança de liga de nível A. Su Hong se pergunta quantos quilos ele seria capaz de suportar se usasse um colete com peso para ganhar pontos de contribuição. Enquanto isso, no armazém, Tantu está se movendo em um colete com peso de 3 toneladas e afirma que se sente ainda mais leve. Os outros candidatos assistem admirados enquanto Tantu demonstra sua força impressionante. Eles têm toda a razão para ficar impressionados, pois um artista marcial normal de nível 1 só consegue lidar com algumas centenas de quilos. Mesmo Xiao e Xing admitem que a força de Tantu é extraordinária. Até Qin e os outros que estão assistindo do controle ficam impressionados com sua força bruta. A assistente então pergunta a Qin quando eles devem encontrar Su Hong para explicar os perigos de cultivar os 7 atributos para ele. Qin responde que não pode ser direto porque gênios são orgulhosos, e se aproximar dele diretamente terá um efeito contrário. Qin acredita que o caminho a seguir é usar certos métodos para fazê-lo perceber que seu caminho está errado para que ele possa desistir dele voluntariamente. Qin então se vira para o outro cara e pergunta se os outros artistas marciais que vão realizar a incursão noturna já foram reunidos. O cara responde que levará um pouco mais de tempo porque é desafiador designar pessoal para combinar com as diversas forças de combate dos alunos. Ele lembra a Qin que eles acabaram de terminar uma avaliação e se enfrentarem uma incursão noturna imediatamente, com certeza perderão a compostura. No entanto, Qin o instrui a providenciar um artista marcial de nível 1 tarde para enfrentar Su Hong, porque ele quer que ele seja completamente esmagado e derrotado. Uma vez que Su Hong for derrotado, ele planeja explicar as desvantagens de cultivar simultaneamente 7 técnicas para ele, para que ele possa ouvir obedientemente. Os assistentes estão preocupados que isso possa fazer o Dao de Su Hong se despedaçar, porque seu espírito é baixo, mas Qin não vê assim. Ele argumenta que está tentando ajudar Su Hong, e se seu coração Dao se despedaçar, isso só significa que ele é lixo. Mais tarde naquela noite, Su Hong sai de seu quarto e vê um grupo de candidatos seguindo Tantu, enquanto ele entra na sala de gravidade para treinar. Como todos foram ver Tantu, Su Hong encontra o armazém para si mesmo. Dentro de uma caixa está uma pulseira de pontuação que todo candidato deve ter. Ele pega uma e a coloca antes de ir para onde os coletes com peso estão localizados. Ele percebe que o colete mais pesado na sala é classificado para 10 toneladas, deixando-o chocado e impressionado. Ele se pergunta do que é feito e quem, em sã consciência, usaria algo assim. Ele tenta usá-lo,
mas percebe que é pesado demais para ele. Mesmo que ele possa usá-lo, isso o afetaria drasticamente. Su-hong então procede a usar um colete com peso de 5 toneladas, que parece muito leve para ele. Ele corre ao redor da sala para experimentá-lo e percebe que é a melhor opção para ele. No entanto, ele está curioso para saber o que Tantu e os outros escolheram, e sem saber, ele é muito superior a eles. Ele acredita erroneamente que eles são mais fortes que ele e decide verificar a sessão de treinamento deles porque espera pegar uma ou duas dicas. Enquanto isso, os outros candidatos admiram Tantu porque ele entrou na sala de gravidade com um colete de 3 toneladas. Tantu ajustou a gravidade para 2, o que significa que ele está atualmente treinando com 6 toneladas. Embora esteja lutando, ainda é bastante impressionante para os observadores. Quando Su-hong fica sabendo do colete de Tantu, ele percebe que basicamente entendeu mal a resistência do corpo de Senhor Supremo. Nesse momento, Chin e outro cara aparecem para perguntar a Su-hong por que ele não está entrando na sala de gravidade. Os dois expressam suas preocupações, afirmando que eles só se envergonhariam se entrassem por causa daqueles com quem estão competindo. Contra todas as probabilidades, eles são incrivelmente fortes, pois todos estão amedrontados. Su-hong decide entrar na sala. Os outros candidatos ficam surpresos ao ver Su-hong entrar na sala e acreditam que ele tem um parafuso solto na cabeça. Alguns até presumem que ele não está usando um colete de peso, e isso se deve à jaqueta que ele veste. Todos continuam falando mal dele, mas ele apenas permanece em silêncio e vai para a sala de gravidade. Basicamente, as salas de gravidade exigem muito dinheiro para serem construídas, por isso são disponíveis apenas para famílias nobres. Como Su-hong pode conseguir uma de graça, ele não vai deixar essa oportunidade passar. Como ele está usando um colete de 5 toneladas, definir a gravidade para 2 será difícil para ele, já que seria equivalente a 10 toneladas. Su-hong planeja aguentar mais tempo na sala de gravidade e decide ajustar para 1.5. Mesmo assim, ainda se sente tão pesado que deseja perder o equilíbrio. Ele se contorce de dor enquanto os outros candidatos zombam dele, dizendo que ele não está usando um colete, mas ainda assim ajustou a gravidade para 1.5 vezes. Os candidatos então lembram que Su-hong foi o último a chegar naquele dia, então presumem que ele seja bem fraco. Em vez de correr por aí para se exibir, Su-hong decide sentar e cultivar sua técnica sob o peso esmagador. 2 horas depois, ele conseguiu aumentar os outros atributos, exceto os de trovão e fogo. Além disso, sua vitalidade aumentou de 126 para 130. Su-hong fica impressionado com isso e percebe que as outras salas também teriam algo bom para eles, porque a sala de gravidade lhe deu alguns pontos. Su-hong então luta para se levantar, e quando finalmente faz isso, os candidatos que ainda assistem zombam dele por ser tão medíocre. Justo então, Su-hong tira sua jaqueta porque está morrendo de calor, e nesse momento os dois que o zombavam percebem que ele está usando um colete de peso. No entanto, eles ainda acham que ele é um fracassado porque não há etiqueta no colete, o que os faz acreditar que não deve passar de 500 quilos no máximo. Alguns acreditam que ele pode realmente ser forte, mas estão convencidos de que ainda não é tão forte quanto Tantu. Não muito tempo depois disso, Tantu sai da sala de gravidade, e os candidatos correm para ele para adorá-lo. Tantu sai totalmente exausto das 2 horas que passou dentro da sala de gravidade. Tantu, então, solta o colete de peso e exibe seus músculos para os candidatos que estão assistindo. Sing Yi, então, se aproxima de Tantu, admitindo que ele é o número 1 em força pura, mas o instiga a ir para a sala de agilidade, onde ele pode mostrar quem é o chefe. Tantu admite que não tem como competir com Sing Yi em agilidade, e isso se deve ao seu atributo do vento. Su-hong ouve eles falarem sobre técnicas de movimento de classe A e decide observar Sing Yi. Su-hong então se une aos outros para assistir Sing Yi exibir sua técnica de movimento de classe A, Nuvem do Cisne Voador. De fato, eles ficam impressionados ao ver que Sing Yi ajustou a dificuldade para o máximo. A forma como ele se move com a técnica deixa os candidatos em admiração. Sing Yi é tão fluido com a técnica que pétalas até surgem do nada. Su-hong, por outro lado, imediatamente registra a técnica em seu arquivo. Sem perder tempo, ele começa a seguir o movimento, e quando os candidatos veem isso, começam a zombar dele, perguntando o que ele pensa que está fazendo. Eles provocam Su-hong, dizendo que ele não tem como aprender a técnica do cisne voador apenas olhando. Su-hong os ignora e continua praticando seu movimento, e enquanto faz isso, seu nível de maestria continua aumentando. Em
pouco tempo, o sistema informa que ele aprendeu a técnica, portanto, ele oficialmente entrou no estágio iniciante. Su-hong está contente porque finalmente aprendeu uma técnica de classe A. No entanto, ele tem que admitir que a técnica é muito chamativa, o que a torna embaraçosa de executar. Como nunca viu a versão normal antes, ele pode apenas copiar o que Xing-Yi exibiu. Su-hong então volta à realidade, e como aprendeu a técnica, percebe que não há necessidade de ele entrar na sala de agilidade. Su-hong pensa em ir para a sala das feras selvagens para caçar bestas, para conseguir pontos de artes marciais e aumentar sua vitalidade. Justo então, Su-hong nota que os candidatos estão olhando para ele. Ele se vira para ouvi-los falar sobre quão super chamativos são seus movimentos, e nesse momento, ele percebe que pode ter realmente executado a técnica de maneira tão chamativa quanto Xing-Yi. Su-hong imediatamente sai correndo porque percebe que Xing-Yi não pode ser seu mentor em técnicas de movimento. Ao sair, ele nota que alguém pode estar o seguindo, e ele está certo porque os dois gêmeos, Vendetta, ainda estão procurando ensiná-lo uma lição. Como está indo para a sala das feras selvagens, eles planejam bloquear a porta e espancá-lo quando ele sair. Ao mesmo tempo, Xiao e Tantu parecem estar se desafiando sobre quem pode matar mais bestas. Su-hong chega e encontra os dois discutindo. E como nunca viu um usuário de telecinese lutar antes, decide dar uma olhada antes de ir caçar suas próprias feras selvagens. Xiao entra na sala, e para o choque de Su-hong, ela começa a flutuar no ar. Como é um método que apenas Grandmasters possuem, Su-hong percebe que conseguir fazer isso se deve ao fato de que ela é psicocinética. Como se não bastasse, Su-hong abre a boca em choque ao ver Xiao derrubar monstros com feixes de luz. Uma besta tenta lançar um ataque surpresa em Xiao por trás, mas ela facilmente segura a besta com seus poderes. Com a besta imobilizada, ela a despedaça impiedosamente com seus feixes de luz. Su-hong finalmente entende que os feixes de luz são rifles de faca. Com tudo que Su-hong viu Xiao fazer, ele finalmente entende por que os usuários de psicocinese são tão fortes. Xiao encontra uma Piton gigante, e ela conjura um grande sabre de luz, que usa para dividir a serpente ao meio ao arremessá-lo contra a criatura. Isso deixa um choque ainda maior em Su-hong, porque ele não se lembra da garota segurando uma arma antes. Além disso, ele sabe que uma arma tão grande pesaria muito, o que significa que ela é capaz de fazer isso porque os psicoquinéticos são incomuns. Xing informa os outros candidatos que o que estão testemunhando é uma arte marcial exclusiva para psicoquinéticos e está em um nível A. Os outros candidatos ficam surpresos ao ouvir isso, pois é a primeira vez que ouvem algo assim. Os candidatos perguntam a ele como ele sabe de tudo isso, enquanto também perguntam se Tantu tem uma habilidade de nível A também. Xing confirma isso, e os candidatos ficam apavorados porque já o consideram um lunático, já que os gênios têm técnicas de treinamento elevadas. Su-hong percebe que o campo de treinamento está repleto de boas artes marciais e está apenas feliz por ter vindo ao lugar certo. Neste momento, Su-hong verifica Tantu, mas, para sua surpresa, ele não está usando nenhuma arte marcial enquanto derrota monstros. Su-hong rapidamente percebe que Tantu nem mesmo está pronto para revelar seu trunfo. No entanto, ele está confiante de que encontrará uma maneira de aprender com Tantu mais tarde. Ele está ansioso para ser um psicoquinético, mas seu poder espiritual é baixo, pois é necessário ter um poder espiritual de mais de 100 pontos. Ele percebe que ainda está a 73 pontos abaixo do necessário. Su-hong decide para si mesmo que vai desafiar toda a área, o que o fará entrar em uma onda de assassinatos. Su-hong então avança para a sala e seus dois perseguidores de vingança decidem ficar do lado de fora, esperando para ensinar uma lição a ele. No entanto, todo o sistema deles enlouquece quando vem o número de bestas assustadoras que Su-hong quer desafiar. Os dois assumem que Su-hong realmente perdeu a cabeça, porque desafiar uma dúzia de feras ferozes é pedir para morrer. Eles entram em pânico e começam a pensar até em conseguir um instrutor para salvar Su-hong. No entanto, para eles, é tarde demais para Su-hong, pois estão convencidos de que ele será despedaçado pelos monstros. Agora, na sala das bestas, Su-hong provoca os monstros, fazendo-os se lançarem contra ele. Ao mesmo tempo, Su-hong salta para trás para desviar do ataque inicial dos inimigos antes de se lançar em direção a eles. Ele soca os monstros com tanta força que suas entranhas são rasgadas. Os gêmeos Vendetta ficam sem palavras porque Su-hong está despedaçando monstros que até mesmo a
artistas marciais de nível médio considerariam muito difíceis de derrotar. Então, um deles nota que Su-hong está usando um pé de obra familiar, e eles percebem que ele já copiou a técnica de Xing Yi, que agora está utilizando. Os dois estrelas discutem porque isso não é possível para eles. Os dois logo aceitam a realidade e percebem que Su-hong é um talento insano por ter conseguido copiar a técnica de uma só vez. Um deles imediatamente sugere que eles esqueçam sua missão de vingança e seu colega nem sequer se opõe a isso. De repente, o cara quer repensar sua decisão, mas seu amigo aponta para o que Su-hong acaba de fazer dentro da sala de treinamento. Eles olham para a distância e veem que Su-hong derrubou todas as bestas em apenas alguns minutos. Su-hong, por outro lado, está conferindo os pontos que recebeu após derrotar bestas de tão alto nível. Ele percebe que não é tanto assim, o que confirma sua suposição de que quanto mais forte ele é, mais difícil é acumular pontos. Antes que ele consiga até mesmo 1 minuto de descanso, mais monstros saem de seus esconderijos e Su-hong rapidamente se levanta porque não tem o luxo de descansar. Um dos monstros acha sensato lançar um ataque surpresa em Su-hong por trás, mas ele reage rapidamente e soca o monstro para o além. Su-hong liberta uma aura aterrorizante que faz as bestas pensarem 2 vezes, mas ele não está disposto a dar a elas segundas chances, porque precisa dos valores Dao delas. Su-hong vai atrás delas, eliminando as bestas sem misericórdia. Do lado de fora, os gêmeos Vendetta finalmente decidem que seria bom para eles se transformarem nos gêmeos perdoados. Os dois concluem que pode ser ruim para eles se Su-hong os encontrar lá. Eles se afastam rapidamente e logo passam pela sala de batalha onde os outros gênios estão utilizando-a. Um de seus colegas fica surpreso ao vê-los de volta tão rápido. Ele pergunta sobre sua missão de vingança, mas os dois só conseguem responder nervosamente. No fundo, os dois estão felizes por ainda terem suas cabeças em seus pescoços. Neste momento, Xiao e Tantu saem da sala das bestas e Tantu conseguiu um total de 280 pontos, enquanto Xiao obteve 270 pontos. Seus seguidores habituais começam a elogiá-los enquanto contam o número de monstros que mataram. Quanto às suas contribuições com coletes pesados, Tantu tem 100 pontos enquanto Xiao tem apenas 50. Isso significa muito para os seguidores deles, cujo máximo é 30 pontos. Neste momento, eles começam a falar sobre quão poderosos os gênios são por conta do número de bestas que derrotaram. No entanto, os gêmeos perdoados são os únicos que sabem que há um monstro especial no campo de treinamento que supera o trio. 1 hora depois, Su-hong deixou uma montanha de cadáveres na sala e já está se esgotando. No entanto, ele ainda não alcançou seu ponto-alvo. No entanto, ele confere o relógio de treinamento e percebe que recebeu 700 pontos. Sem hesitar, Su-hong se dirige ao pavilhão de artes marciais. Ao chegar ao pavilhão, Su-hong se dirige à recepção. Ele pega um caderno na mesa para ler o menu. Ele fica surpreso ao ver o quão caras são as habilidades de nível A. O atendente então pergunta se ele está pronto para fazer seu pedido. No fundo, o atendente não está interessado em atender Su-hong porque acredita que ele ficará sem dinheiro. Quando Su-hong finalmente toma sua decisão, ele diz à moça que quer as pílulas de reunião espiritual. Ele pergunta ao atendente se é verdade que elas ajudam a aumentar o espírito. Ela confirma isso, mas informa a Su-hong que só funcionam uma vez. Su-hong rapidamente pede a pílula de reunião espiritual de nível 4. E o atendente fica chocado quando ele lhe mostra seus pontos. O atendente não consegue acreditar em seus olhos, e como a boa garota que ela é, ela apresenta a pílula a Su-hong. Su-hong agradece a mulher e pergunta se ela tem lanças de liga que ele possa comprar. Su-hong acaba esgotando todos os seus pontos quando compra os ursos. Acontece que o que Su-hong comprou é a lança dual atributo de fogo de classificação C. Su-hong então percebe que suas estatísticas melhoraram um pouco, mas ele ainda precisa de pontos Dao para o que planeja fazer. Su-hong então abre a caixa dada a ele pelo atendente para pegar a pílula que está dentro dela. Ele engole a pílula e em pouco tempo sente as mudanças em seu corpo. Com determinação, ele revela que vai se tornar um mestre espiritual com o efeito da pílula começando a agir. Su-hong pode sentir todos os nervos exauridos em seu corpo sendo acalmados. Além disso, sua mente se tornou realmente clara, dando-lhe a habilidade de perceber tudo ao seu redor. Quando a pílula termina seu trabalho, Su-hong fica surpreso ao ver que ela realmente aumentou seu poder espiritual em 24 pontos. Ele calcula os pontos marciais que possui atualmente e percebe que, mesmo se usar todos eles, ainda ficaria 0,5% aquém do que precisa. Para conseguir esse 0,5%, tudo o que ele precisa são 5 pontos marciais,
que equivalem a uma besta derrotada. Com isso, Su Hong deseja ter matado apenas mais uma besta. No entanto, ele não pode se arrepender do que já se foi e decide descansar para cuidar disso no dia seguinte. Enquanto isso, no armazém do acampamento de treinamento, os instrutores que vão participar da incursão se reuniram. Eles recebem folhetos para olhar os candidatos que lhes são atribuídos, enquanto outros estão sendo designados para os gênios do acampamento. Um sujeito específico descobre que está preso a Su Hong, que tem apenas 123 pontos de vitalidade. Até mesmo seus amigos perguntam por que ele foi designado a alguém tão medíocre quanto Su Hong. Acredita que Tim cometeu um erro, mas Tim entra na sala na hora certa para informá-los de que não foi um erro. O sujeito avança para desafiar a decisão de Shin, dizendo que o sujeito é um lixo. No entanto, Shin informa a ele que Su Hong não é tão simples quanto parece, pois seu poder de combate está à altura de artistas marciais de estágio avançado. O grupo fica chocado ao ouvir isso, pois não espera que alguém com pouco mais de 100 pontos de vitalidade consiga desafiar um verdadeiro artista marcial. Shin então diz ao oficial associado a Su Hong que ele vai entender o que está dizendo quando lutar contra ele. O sujeito ainda reclama de toda a tarefa, forçando-o a dar um tapa em sua cabeça. Ele lhe diz para ir com tudo desde o começo, porque não quer que Su Hong tenha nenhuma dúvida sobre sua força. O sujeito ainda não consegue acreditar que é esperado que ele lute contra uma criança tão fraca. Ele até pergunta a Tim se ele tem algo contra Su Hong, enquanto lhe diz que não vai se responsabilizar se o incapacitar. Tim sorri ao ouvir isso, enquanto encoraja o sujeito a espancar Su Hong até a morte para que ele possa receber uma recompensa. O sujeito concorda com isso, e no fundo, mal pode esperar para lidar com Su Hong. Momentos depois, os invasores se dirigem aos dormitórios para realizar os treinamentos. Su Hong logo ouve caos à distância, e enquanto ainda está pensando sobre isso, a porta é cortada pelo homem que se lançou contra ele. Ele quase é cortado ao meio pela espada afiada do invasor, mas desaparece antes do golpe acontecer. Su Hong rapidamente pega sua lança, e uma luta se inicia entre os dois. Enquanto Su Hong se pergunta quão forte o instrutor Jin Feng é, Jin Feng se gaba de sua força, dizendo a Su Hong que ele pode se considerar azarado por ter cruzado o caminho dele. É então que Su Hong percebe que o sujeito é da Myriad Races. Su Hong sorri, porque isso é exatamente o que ele está buscando. Su Hong deduz que ele seria capaz de reunir os últimos 5 pontos de artes marciais para se tornar um telecinético se derrotasse Jin Feng. Jin Feng fica chocado ao perceber que Su Hong está realmente assumindo uma posição de luta contra ele, deixando-o se perguntar se ele enlouqueceu. As armas deles colidem, e é quando Jin Feng percebe que a força de Su Hong é insana. De fato, sua força de combate está à altura de um artista marcial de estágio avançado, e Jin Feng confirma com isso que seu chefe não estava mentindo. De repente, ele nota que há algo mais, pois um artista marcial de estágio 1 não deveria ter o tipo de poder que Su Hong atualmente possui. Por outro lado, Su Hong está dando o seu melhor, já que ele nunca lutou contra uma classe avançada antes. Ele balança sua lança com uma aura ao redor dela, fazendo Jin Feng pular para trás em medo. Ele começa a se arrepender de suas ações porque percebe que Su Hong não é uma piada. No entanto, Jin Feng é um artista marcial experiente e sabe do que uma luta entre eles se trata. Jin Feng então libera suas artes marciais de atributo fogo, que envolvem sua espada em fogo roxo. Su Hong é realmente surpreendido por isso, já que é a primeira vez que vê algo assim. Jin Feng então se lança em direção a Su Hong enquanto o provoca, perguntando como ele planeja bloquear seu poderoso ataque chamado Corte Flamejante. Desconhecendo, Su Hong tem sua própria ideia e se cobre com relâmpago antes de bloquear o ataque de Jin Feng, fazendo-o recuar. A parede atrás de Jin Feng se despedaça com o bloqueio de Su Hong, deixando Jin Feng suando como uma cabra. Ele não consegue acreditar que Su Hong acabou de bloquear sua arte marcial de fogo, externalizando o relâmpago, e é então que ele admite que Su Hong é uma criança terrivelmente talentosa. No entanto, ele ainda o provoca, dizendo que parece que ele é ruim quando se trata de lança com o atributo relâmpago, pois ele não teria conseguido derrotá-lo facilmente. Su Hong admite que na verdade não é, mas decide fazer algo mais louco, misturando 2 atributos, que são relâmpago e fogo. Jin Feng começa a pirar porque ele nunca pensou que a fusão de atributos fosse possível, mas Su Hong está basicamente fazendo isso com facilidade. Bem na frente dele, Jin Feng ficou totalmente atordoado porque sempre acreditou que a fusão de atributos não passava de um mito. Ele ainda estava em pânico quando Su Hong saltou em sua direção com um ataque poderoso, e Jin Feng tentou manter sua honra lançando uma contra-ofensiva. No entanto, o poder
poder de Su Hong o sobrepujou facilmente e o arremessou contra a parede, fazendo com que ele caísse no chão. Como ele havia acabado de ser derrotado por Jin Feng, Su Hong ganhou 7 pontos, e ele sorriu, porque Jin Feng acabou de lhe dar os pontos que precisava para avançar a um telecinético. Alguns segundos antes, Xin e a artista marcial estavam do lado de fora do dormitório esperando um relatório. Xin acreditava que Su Hong já estava levando uma surra impressionante, e depois disso, ele conseguiria convencê-lo a parar de buscar várias técnicas de orientação e se concentrar em uma só. É nesse momento que Jin Feng é lançado pela parede e cai bem na frente do grande mestre. Ele fica completamente nocauteado e seu rosto está machucado pela surra excessiva. A dama e o grande mestre ficam em completo choque porque Su Hong acabou de derrotar Jin Feng com facilidade. Ao mesmo tempo, os 3 gênios derrotaram seus oponentes, arremessando-os através da parede, assim como Su Hong fez. O trio sai da parede quebrada, dizendo ao grande mestre que ele deveria ter enviado oponentes mais fortes, porque esses são extremamente fracos. Tantao então percebe que há 4 instrutores derrotados no chão, e a pessoa que derrotou o quarto até terminou mais rápido do que eles. Sing assume que Jin Feng é fraco, razão pela qual ele perdeu para seu oponente. No entanto, a Praimbiasim, artista marcial, sabe que Jin Feng é na verdade o mais forte entre os 4. Xin não se surpreende com a vitória dos 3 gênios, mas sabe que Su Hong é um artista marcial de nível 1 em estágio inicial, o que significa que enfrentar um oponente de nível 2 deveria ser difícil. Ainda assim, ele até terminou mais rápido do que os 3 gênios. Ele se pergunta como ele poderia ter feito isso, e de repente um oficial vem correndo para dizer a Xin que algo acaba de acontecer. Xin assume que um estudante foi morto e diz ao rapaz que isso é bem comum. No entanto, o oficial diz a Xin que é sobre Su Hong usando fusão de atributos quando estava lutando contra Jin Feng. Xin inicialmente não considera isso sério, mas no momento em que isso ressoa em sua mente, ele agarra o oficial, perguntando se ele está falando sério. O rapaz revela que Su Hong realmente usou raio e fogo para derrotar Jin Feng. Ele menciona que é algo que viu na tela, mas está livre para perguntar a Jin Feng se ele acha que está mentindo. Jin Feng consegue voltar à vida para dizer a Qin que Su Hong realmente usou fusão de atributos. O grande mestre surta novamente ao revelar que o único gênio no mundo que conseguiu realizar a fusão de atributos realmente passou 12 anos nisso, mas Su Hong está praticando isso há apenas um mês. O grande mestre começa a se sentir animado com toda a situação e se gaba de como Su Hong é um prodígio celestial que desceu à Terra em forma humana. A dama então pergunta a Qin se a fusão de atributos é realmente tão poderosa quanto ele está dizendo. Qin então explica a ela que a primeira pessoa a fazê-lo conseguiu suprimir 2 lutadores de nível 2 enquanto ele ainda estava no nível 1. A dama então pergunta por que isso não é suficiente debatido, e Qin menciona que pesquisas mostram que executar a técnica é extremamente difícil e também envolve o risco de incapacitar a própria cultivação. Ele diz que é basicamente inútil porque alguém ficaria preso no nível 1 para a vida. No entanto, ele fica impressionado com o quanto Su Hong foi capaz de ter sucesso em apenas um mês, o que demonstra quão louco é seu nível de compreensão. De fato, ele possui todos os atributos, o que significa que seria esmagador se ele pudesse combinar todos eles. Ele acredita que Su Hong tem o que é preciso para suprimir os imperadores das inúmeras raças com um único ataque. Seus assistentes dizem para ele se acalmar porque ele já está exagerando a situação, visto que fundir 2 atributos é difícil como é. Nesse momento, Qin diz aos 2 para perdoar sua empolgação inicial e diz que ele não pode permitir que Su Hong cultive todos os 7 porque ele ficaria preso em uma fusão de 3 atributos, o que seria ruim. Então, o rapaz menciona que Su Hong conseguiu sobrepujar Jin Feng com sua força esmagadora, e o grande mestre o repreende por não mencionar algo tão importante anteriormente. O trio fica em choque porque Su Hong tem apenas mais de 100 pontos de sangue vital, mas foi capaz de sobrepujar Jin Feng, que tem 500. Qin então diz a eles que o físico de Su Hong pode ser algo lendário, e ele decide que uma luta de treino será realizada no dia seguinte porque ele quer uma avaliação completa da força de combate e do sangue vital de Su Hong. Ele diz aos 2 para trazerem os gênios, Tantao e o resto, para lutar contra Su Hong, porque ele quer ver o que aconteceria quando um fenômeno como Su Hong colidissem com os principais gênios do campo de treinamento.